Neto, vocês já sabem que Irmo Neto é um excelente hipnoterapeuta de hipnose não verbal, dentre outras coisas, livro e tudo mais, né, Irmo? Irmo vai me ajudar hoje. Vai me ajudar. Eu vou chamar o Bruno, tá? Enquanto isso, você vai se apresentando. Eu vou chamar o Bruno Oliveira, que é nosso entrevistado. Vamos lá. Pessoal, sou Irmo Zucato Neto, né? Trabalho com análise da personalidade pelos pés e hipnose não verbal. E hoje nós vamos entrevistar o Bruno, vamos falar um pouquinho de hipnose, né? O Bruno é um cara incrível, ele manja muito dessa parte do processo hipnótico. E nós vamos saber um pouquinho da vida dele, um pouquinho de como ele começou com isso, né? O que levou ele a isso. E o Bruno está entrando. É isso aí. Então, boa noite. Boa noite, Bruno. Cabelo, lá, fez até um penteado diferente para hoje. O Bruno veio correndo, né, Bruno? Ele tá se acertando ali, vai se acertando o teu áudio aí, né? Bem, o programa de entrevista do Praticadamente é justamente para nós conhecermos o terapeuta, o que levou ele a ser quem ele é, né? Todo o caminho dele. Então, eu hoje aqui, eu abro essa resenha maravilhosa, que vai ter muita história com certeza, e hoje nós estamos assim com dois ilustres. Gente, olha só, eu tenho que falar, nós estamos com dois fera. Um da hipnose não verbal e o outro do street hipnose e mentalismo. Olha só como a hipnose hoje está completa. Hoje a hipnose aqui está completa, bem representada, muito bem representada, porque são dois mestres. E o Irmo, vocês já viram uma entrevista dele. Se não viu, vai lá no YouTube que você vê uma entrevista completa com o Irmo Neto. E hoje nós vamos entender e conhecer o Bruno Oliveira, que é um outro fera também. Então eu vou até passar a palavra para o Irmo. Olha só hoje o que eu vou fazer. Eu vou passar a palavra para o Irmo entrevistar e perguntar quem é Bruno, porque eu sou suspeita, eu já conheço muito bem o Bruno, mas eu vou passar para ele conhecer bem o que levou o Bruno a ser quem ele é hoje. Como é que começou? Vai lá, Irmo, é com você. Bruno, boa noite, bem-vindo hoje aqui ao Praticadamente para mais uma roda de conversa, né? A gente vai bater agora um papinho, né? Na verdade, na roda de conversa, como é que chama esse, Lilian, agora? É papo de terapeuta. Conta pra gente como é que você começou com a parte de ser terapeuta e o que te levou dentro da terapia à hipnose. Ótimo. O som tá saindo legal aí? Dá para ouvir direitinho? Sim. Massa demais. Então, antes de mais nada, primeiramente, né, deixa eu parabenizar, né, o pessoal do Praticadamente por esse excelente trabalho que vocês têm desenvolvido, né? Cada live uma mais excelente do que a outra. E para mim é uma gratidão, irmão e Lilian, estar aqui mais uma vez, podendo trocar algumas ideias aqui a respeito de hipnose. Sempre estou aqui de braços abertos e pode me chamar sempre que precisar, que eu venho correndo aqui para estar junto de vocês. E a minha história na hipnose foi muito esquisita, porque assim, eu era uma pessoa totalmente descrente, irmão, na hipnose. Eu não acreditava na hipnose. Eu assistia os vídeos na internet. E eu acho que eu era como a maioria das outras pessoas, né? Que também não acreditavam na hipnose, achava que tinha algo combinado, achava que era charlatanismo e afins, né? Até que, depois que eu terminei a graduação, fazer pós, mestrado, eu comecei a trabalhar com uma linha de pesquisa chamada Psicologia do Aprendizado, e Neurociências. Aí foi onde eu conheci a hipnose. E entre minhas viagens para congressos acadêmicos, essas coisas todas, foi onde eu conheci um curso de hipnose. Eu disse, rapaz, deixa eu ver se esse negócio funciona mesmo. E foi onde, né, que eu aprendi o princípio que estava por trás dessas coisas que a gente não entende, né? Porque quem vê de fora acha que realmente isso é uma coisa utópica, que sobrenatural, que uma pessoa não pode estar nesse estado. Mas quando eu entendi a teoria que estava por trás, foi onde eu comecei a me apaixonar pela hipnose. Daí, fiz o primeiro curso de hipnose presencial, né? Fui, cara, aqui de onde eu moro, em Campina Grande, Paraíba, para São Luís do Maranhão. 27 horas de viagem, de ônibus. Longe pra caramba, né? Lá onde o vento faz a curva. E fui bater lá, né? Tava tendo uns congressos lá da faculdade, na UFMG, UFMA, né? Conheci um pouco da hipnose. E de lá pra cá eu comecei a praticar. E assim, eu já pratiquei, eu comecei a praticar durante, eu acho que, cerca de um ano. Mas eu nunca tinha colocado a cara na rede, assim.
postar um vídeo na internet, de ter uma ideia de criar um canal no Instagram para divulgar. Passei um ano hipnotizando a galera, não guardava nada. Aí surgiu a ideia, irmão, de criar um Instagram como se fosse assim, um backup, um drive. Eu vou criar esse Instagram só para colocar meus vídeos, porque se eu perder do celular, eu sei onde é que eu acho facinho. Aí começou a dar engajamento, né? O pessoal começou a assistir, perguntar que legal da forma que tu faz. É que hipnose muita gente faz. Eu disse, não, mas eu achei legal da forma que tu faz. E a partir desses vídeos, né, pessoas próximas começou a olhar e tipo, rapaz, e esse negócio aí que tu tá fazendo? Eu nunca vi você com essas habilidades, não. Aí começou a curiosidade, né? Aí gerou dois tipos de público, Lilian. Aquela galera que era interessada e curiosa pelo que eu fazia, e aquela galera que não acreditava em mim, desprezava, né? Amigos muito próximos, familiares, totalmente desprezaram aquilo que eu fazia. Achava que, ai, tá brincando com a mente do povo, isso vai dar ruim. E foi onde eu comecei a fazer street hipnose. Né? Comecei a fazer hipnose de entretenimento, hipnotizando as pessoas na rua. E não tem ninguém aqui que faça. Ao contrário de vocês aí, onde vocês moram, que às vezes tem mais hipnólogos na avenida para hipnotizar do que hipnotizado, aqui não tem ninguém. E os que tem, estão dentro de uma clínica, trabalhando dentro de uma clínica, ou com hipnoterapia, ou usando a hipnose clínica em outro contexto. Mas gente fazendo street não tinha ninguém. Então, assim, nem fazia muito sentido botar um banner e ficar esperando a galera lá com o nome hipnose grátis, porque ninguém via, ninguém conhecia. E os que olhavam o banner corriam. Então, a minha estratégia, Ivo, foi de sair atrás das pessoas. Eu procurava um grupo de pessoas, eu chegava lá, aí jogava carisma, começava a conversar com a galera, gerava um contexto, depois eu, bora fazer hipnose. O que é isso? Aí começava a explicar e comecei a fazer. Aí eu fiquei conhecido como o cara do parque. Foi assim que eu fiquei conhecido. Tem um carinha lá no parque que fica hipnotizando a galera. Eu tô contextualizando para você entender onde a terapia entrou, tá? Porque a gente tem que entender isso aqui. Então, eu não tinha autoridade nenhuma. Né? As pessoas achavam que hipnose era só as brincadeiras. É só estar hipnotizando a pessoa para esquecer o nome, esquecer o número, ficar presa, aquela coisa toda. E como começou a surgir a necessidade de as próprias pessoas que passavam pelo entretenimento, elas começaram a me procurar depois da experiência. Porque dizia, vai, segue lá o Instagram, vou postar teu vídeo lá, tá autorizado? Tá autorizado. Aí disse, olha, eu me encantei tanto com a hipnose de entretenimento que eu achava que hipnose era uma coisa totalmente, uma coisa distorcida, eu achava que era hipnose. E dá para tratar isso? Dá para tratar aquilo? Mas tu não faz aquilo? Eu tenho ansiedade, eu tenho fobia, então começou a aparecer as demandas emocionais. Meu objetivo inicial era trabalhar única e exclusivamente com entretenimento. Eu até tinha prometido para mim mesmo, eu digo, não vou entrar no mérito de terapia. Meu objetivo é divertir as pessoas. Nunca me divulguei como terapeuta, mas sempre vinha a demanda emocional das pessoas. Porque, irmão, aquele presente hipnótico que a gente dá no Street Hipnose, só aquele presente hipnótico já ajudou muita gente. Aí eu pensei, cara, se apenas uma única sugestão, onde vai melhorar o dia dessa pessoa, uma coisa simples, já transforma aquela vida, e ela leva esse gatilho por semanas ou meses, eu vou começar a estudar terapia. Aí foi onde começou a minha jornada da terapia. Comecei no entretenimento, vim parar na terapia por causa das pessoas. Eu disse, a hipnose é uma ferramenta tão boa para ajudar as pessoas, e eu hipnotizava tanto as pessoas, e eu digo, por que não ajudá-las agora? Por que não usar esse potencial para ajudar as pessoas? Foi onde eu comecei a fazer os primeiros cursos de hipnose clínica. Todos esses grandes nomes que existem aí na internet, eu fiz os cursos deles. Nem precisa citar, mas esses que são mais conhecidos, fiz o curso de cada um deles, comprei curso, comecei a estudar sozinho. E praticamente foi assim, irmão, que começou a minha experiência na terapia, através de uma demanda emocional que veio do Street Hipnose, viu? Tem gente que diz assim, não, o Street Hipnose não tem nada a ver com clínica. Eu discordo e muito, inclusive utilizo vários elementos da hipnose de entretenimento na clínica. Eu fiz uma lista de perguntas, só que eu não sei se eu vou conseguir falar todas. Mas olha só, Marcinha, hoje é a entrevista para o Bruno, para ele falar da vida dele. É sobre a vida dele que você vai perguntar, mas é sobre a vida dele, é sobre a vida dele, claro. É sobre a vida dele. Of course. Então, Bruno, me diz uma coisa. Tu tem várias atividades, né? Várias profissões, tá? Tem algum... como é que tu conecta elas de alguma forma?
Ah, Tu antes usa, tipo fala assim, essas por exemplo, profissões. a Hein, biologia. Marcinha, quais são as profissões? Ele ainda não falou. Ele é professor. Então fala. Deixa ele Eu falar. falo aí. Fala aí, quais... Fala aí, Ele Bruno. fala, quais as profissões, ô, Bruno? Primeiro vamos ver quais as profissões dele. O que você trabalha? Porque assim, gente, o Bruno ele trabalha com várias coisas. Ele começou a falar do street, da clínica, e aí, que mais que você trabalha? Então, eu sou biólogo por formação pela Universidade Estadual da Paraíba, certo? Sou professor há, acho que uns 14 anos que ensino, desde o ensino básico, o ensino técnico, o ensino profissionalizante e nos últimos 5 anos, professor universitário. Ensino numa faculdade particular aqui na minha cidade, chamada Faculdade Rebouças de Campina Grande. Atualmente leciono para os cursos de odontologia superior, farmácia, medicina veterinária e em outras instituições eu ensino para o técnico de enfermagem e farmácia também. Então, assim, minha vida toda foi essa coisa de sala de aula. Eu sempre gostei de ensinar, sempre com essa pegada assim descontraída. E sou socorrista PHTLS também, que é o Pre-Hospital Trauma Life Support, né, que é o atendimento pré-hospitalar, de urgência e emergência, principalmente a vítimas de trauma. Dou treinamentos de primeiros socorros, principalmente em cidades circunvizinhas aqui da minha cidade, Campina Grande, né? Já dei treinamento para o pessoal do SAMU, treinamento em empresas, sempre dou treinamento em empresas. Trabalho também com hipnoterapia, só que eu não me divulgo como hipnoterapeuta. Você não vê meus posts falando de hipnoterapia. Eu decidi escolher esse nicho, que era o entretenimento, né, que é hipnose street, hipnose de palco, hipnose unindo mentalismo, mas atendo sim, clinicamente, tá? Principalmente com essas pessoas que eu tenho mais contato, que eu quando eu vou para os shows, os eventos que eu faço, pessoas, e tu atende também? Eu atendo. Então, é mais umas pessoas mais direcionadas, né? Já atendi algumas pessoas grandes também, repórter da Globo, mulher de jogador de futebol, enfim. Mas até o pessoal me perguntava, mas rapaz, eu não vejo você falando sobre terapia e tal. Eu disse, não, porque eu decidi escolher um nicho, mas eu trabalho sim com hipnoterapia. E trabalho e sou músico também. Eu sou músico há uns 15 anos. Tem a música e tem o stand-up. Eu quero que tu inclua aí no pacote. Vou falar essa história do stand-up. A música, eu comecei a tocar violão na igreja faz muito tempo. Aí de lá da igreja eu comecei a tocar guitarra. Aí já toquei 9 anos em banda de forró. Aqui em Campina Grande só dá forró. A cidade do maior São João do mundo. Daqui, qualquer outro estilo de música perde espaço pro forró, né? Aí passei 9 anos tocando em bandas de forró. Gravei CD de cantor sertanejo. Já toquei com alguns grandes nomes da música gospel também. E fora isso, ainda tem essa pegada, né, de stand-up, né, de diversão. Antes de ter esse canal de hipnose, eu vou contar uma coisa com exclusividade para vocês. E são pouquíssimas pessoas que sabem disso. Eu tinha um canal no YouTube, eu tenho na verdade ainda, mas ele está parado, que é um canal de comédia, onde eu saía na rua fazendo... já assistiram o CQC? Já assistiram o CQC alguma vez? Onde a gente pega pautas esquisitas e vai para o meio da rua entrevistar as pessoas. E era assim, o objetivo da gente era constranger as pessoas, deixar elas todas por fora. Então, eu tinha esse canal de comédia antes de ter o canal de hipnose. Só que eu gravava com um parceiro, e esse parceiro ficou sem tempo, aí meio que a gente ficou parado. Inclusive, o meu TCC de biologia era sobre o uso do humor no ensino de biologia. Porque eu era uma pessoa que defendia, com unhas e dentes, o bom humor na sala de aula. Enquanto algumas pessoas acreditavam que o humor ia acabar com o ensino, né? Tipo, quem trabalha com humor é um palhaço, é só decoreba, não sei o quê. Eu passei 9 anos dando aula só em cursinhos pré-vestibulares. Então eu era aquele professor doido que botava peruca, que subia em cima da cadeira, que levava um violão. E a galera gostava demais, né? Eu só incomodava muito os colegas, porque os professores diziam assim, a tua aula é uma zoada muito grande. E, a galera tá eufórica, vou fazer o quê? Então, um estado de flow. E foi onde surgiu o nome do meu canal, esse estado de flow. Porque muito antes de existir esse podcast Flow, que todo mundo conhece, vai olhar a data da minha inscrição lá no YouTube lá. Foi antes de viralizar o Flow. Então, esse Flow vem de uma teoria de um psicólogo húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Olha o nome do cara. Aí ele falava da teoria de flow. Que flow é um estado de engajamento tão grande que não há espaço na nossa mente para a gente focar em outra experiência.
experiência a não ser aquela que você está executando. É um estado de euforia, de êxtase. Então, eu defini o quê? Que o ensino de biologia ia colocar os alunos com humor, ia colocar os alunos no estado de flow, no estado de fluxo, que nada mais é do que a famosa hipnose, né? O estado de transe, que a gente chama do vulgarmente. Aquele estado que a gente está tão concentrado que nada mais faz sentido a não ser aquela experiência. Já fiz algumas coisas doidas, né? Que você disse assim, qual é essa ligação com as coisas que você faz? Eu já dei um curso de primeiros socorros, onde eu hipnotizei os alunos para ver um manequim de reanimação cardiopulmonar sangrando e, tipo assim, como se fosse uma pessoa de verdade ali, passando mal, com fraturas, e eu digo, agora você vai lá socorrer a pessoa. E a pessoa começava a se tremer todinha, e a gente simulava situações, eu acho que nunca vi ninguém no Brasil inteiro fazer um negócio desse. Até porque para você pegar uma pessoa que trabalha com primeiro socorro, né? Foi. Aí, lógico, na hora se permite. Mas aqueles que se permitiram, a gente fez essa experiência, foi muito da hora, né? Porque foi uma simulação do mais próximo do real. Trabalhei também com hipnose para quando a gente trabalha com primeiro socorro, Lília, tem uma parte dos primeiros socorro que a gente estuda, um módulo chamado sequestro emocional, que é hipnose pura. O sequestro emocional é quando tem uma ocorrência que você pega pelo desespero e você não sabe o que fazer. Isso é o sequestro emocional. Então a gente trazia estratégias e eu começava a colocar elementos de hipnose ali. Às vezes pegava uma pessoa que tinha fobia de sangue. Como é que sai esse socorro? Você não pode ver sangue, né? Para a pessoa ter gatilhos. Deixa eu ver mais. Na sala de aula, já fiz muita hipnose. Algumas delas eu me arrependo. E depois eu vou te dizer por quê. Pode falar, irmão. Bruno, e como é que entra o mentalismo nisso tudo? Cara, o mentalismo... Deixa eu só falar a parte que eu me arrependo da hipnose, que eu acho que tem muita gente que vai ficar curiosa. Quando eu dava aula para guri pequeno, eu fiz algumas experiências de hipnose com ele. Nunca mais faço experiência de hipnose com guri pequeno. Né? Não sabe, quando a gente começa, a gente tem os nossos erros e que a gente diz, isso aqui eu não erro mais não. Né? Os gurias chegavam para os pais e diziam que foi hipnotizado. Quando eu era no outro dia, chegava um pai lá na escola querer saber o que é isso. O professor está fazendo macumba dentro da sala de aula com meu filho? Então, essa é a experiência que eu não faço mais. Hoje, eu faço sim hipnose dentro de um contexto de sala de aula, mas, por exemplo, lá no curso que eu dou aula de odontologia, tem um professor de anestesiologia. E ele ensina os alunos a dar uma anestesia química. Aí eu combino com o professor e eu faço anestesia hipnótica. Então, assim, é dentro de um contexto. Entendeu, Ivo? Se eu vou dar uma aula de anatomia e fisiologia, do sistema nervoso, por exemplo, aí eu falo da estrutura todinha, de anatomia, de fisiologia. Aí eu digo, pronto, agora a gente vai abordar neurociência, aí eu meto a hipnose lá, aí faço demonstração. Tudo que eu faço agora é dentro de um contexto, certo? Agora, como foi que o tal do mentalismo surgiu na minha vida? Uma coisa que me preocupava muito no street era o seguinte, e quando a hipnose não funcionar, o que é que eu faço? Eu acho que é uma coisa que todo mundo fica se pensando, né? Muita gente tem medo de ir para o street, de enfrentar a rua, com medo de falhar. E quando falha, que é uma coisa que vai acontecer, quem hipnotiza muito uma hora não vai funcionar. Aí eu disse, caramba, eu tenho que arrumar uma estratégia para quando aquela pessoa que quer muito passar pela experiência, ela não conseguir, não ficar frustrada. Não era nem aquela pessoa ali que queria sabotar. A gente sabe que tem os sabotadores que não vai querer passar pela experiência, mas tem gente que, cara, eu quero tanto. E a pessoa diz assim, eu me esforcei tanto para passar pela experiência, mas não deu. Aí a gente vai e faz como todo bom hipnólogo, a culpa é sua. Você que não se concentrou o suficiente, né? Você que não estava concentrado. Talvez em outro momento a gente joga a responsabilidade da pessoa, a gente tira o nosso corpo fora e vaza, né? Eu disse, não, cara, tem que arrumar uma forma. Foi onde eu vi o curso do Gabriel Domênico. Foi o meu primeiro professor de mentalismo, foi o Gabriel Domênico. E eu disse, eu vou fazer esse curso. Fiz o curso, aprendi algumas rotinas. Cara, já transformou, assim, as minhas rotinas de street hipnose. Porque eu percebi que eu poderia usar, antes da hipnose, como uma pseudo-hipnose. Eu não precisava dizer que aquilo ali era uma pseudo-hipnose. Nem precisava dizer o que era mentalismo. Eu só chegava e dizia, vamos fazer uma experiência aqui bem diferente. Aí eu fazia experiência, todo mundo, que coisa louca, como é que isso acontece? E aí eu percebi que girava a chavezinha da crença. Porque ela acreditava que aquilo já era hipnose, mas eu ficava calado, só mentia. Quando eu ia fazer a indução, a pessoa entrava de primeira. Até os descrentes, caramba, bicho, não sei como é que tu fez isso não. Porque para quem não sabe, quem está aí na live, o mentalismo é uma arte performática
onde esse performer, ele simula poderes sobrenaturais, que nós não temos. Se alguém falar que tem, é um charlatão. Então, quando eu fazia as experiências, tipo assim, eu chegava e dizia assim, olha, seu primeiro namorado se chamava fulano. Chegava, eu disse, olha nos meus olhos, eu digo, eu falava umas letras do alfabeto, e a pessoa ficava mexendo os olhos, e do nada eu falava o nome do primeiro namorado, ou o nome do cachorrinho da pessoa, ou eu tocava numa pessoa e quem sentia era a outra do outro lado, ou eu fazia uma previsão do futuro. Logicamente, tudo isso é técnica, tudo isso tem um segredo que está por trás, só que a pessoa não sabe, e nem eu vou falar para ela agora. Só falava no final, disse, não, isso aquilo ali é mentalismo, que é hipnose. E, Lilian, eu confesso para você que o mentalismo, ela potencializou o street, assim, se eu tinha uma assertividade de 80%, ela foi para 99%. 99%, sem exageros. Porque eu vejo que tem descrente, eu começo com mentalismo e termino com hipnose. Se todo mundo está permissivo, eu começo com hipnose. E aqueles que não se engajaram e não aconteceu nada, eu termino com mentalismo, com aqueles que não funcionou. E no final todo mundo saía feliz da vida. Então foi uma forma que eu achei de unir a hipnose e o mentalismo. Logicamente que depois eu deixava bem claro, ó, daqui para cá era ilusão psicológica, entendeu? É uma mágica da mente. E daqui para cá é real, isso aqui é hipnose. E outra coisa que me ajudou muito foi quando eu comecei a fazer shows em bares. Assim, isso é isso que eu queria saber. Como é que foi essa experiência de levar a hipnose para os bares? Que é difícil, né? Nossa, olha, foi uma coisa muito louca. Por quê? Assim, como eu tenho uma amiga aqui que ela é dono de um bar. E ele é um guitarrista grande, de nome, assim, o cara já tocou em várias bandas, tem vários vídeos na internet gravados. E ele sempre chama bandas famosas. Por exemplo, agora mesmo, semana que vem, vai ter o baterista do Angra, que vai estar lá, aqueles Priester. Vai estar lá, o cara de uma banda que o Brasil todo conhece. E ele disse, bicho, eu não acredito nesse negócio de hipnose não, velho. Na moral, me desculpe, você é meu amigo, mas não acredito. Só que eu queria impressionar ele. O que foi que eu fiz? Mentalismo. Eu falei, meu irmão, velho, fui hipnotizado. Depois que ele virou a chave, ó, ele não acreditava, passou a acreditar. E depois eu fiz a hipnose e funcionou. Eu só precisei mudar a chavezinha da crença. Então, pra mim, hoje o mentalismo é uma chavezinha que muda de não acredito para acredito. Aí sim, vamos lá. Aí ele disse, bicho, eu quero que você venha fazer um show aqui, uma apresentação no meu bar. Aí eu disse, eu topo, eu sou um cara que topo tudo. Olha, eu sou aquele tipo de pessoa que eu nunca desprezo uma oportunidade. Porque posso ser que eu não tenha aquela mesma oportunidade depois. Aí eu disse, vamos lá, eu topo. Só que, logicamente, né, usei estratégia. Eu digo, ó, faço o seguinte, eu vou combinar de ir lá no seu bar. Aí eu fui ver como é que era o espaço, eu fui ver como é que era o público, o que é que tinha assim, de recurso a meu favor, tinha microfone, tinha som. Só que, quando eu chego lá no bar, a galera já tá assim, ó, bebaço. Aí eu disse, caramba, comecei a pensar, né? E sabe o que é que tem dentro do bar? Uma sinuca. Então, vou ter que competir com o quê? Com gente que já está bebendo, atenção, né? Porque a galera que está ali é uma galera que não foi para assistir show de hipnose. Ela foi para beber, ela foi para jogar sinuca, ela foi para ouvir música de rock, porque lá é um bar underground, lá só toca rock. Não vai tocar sertanejo, nada não. É um bar dessa galera, assim, motoqueiro, essas coisas todas. Então já sabe que o clima lá é bem dark, assim, né? Bem aquela coisa roqueira. Aí eu disse, caramba, bicho, me lasquei. Aí eu comecei a pensar, pô, o que é que eu faço? Se eu começar com hipnose, vai dar errado. Ninguém vai querer passar pela hipnose. Aí comecei com o mentalismo. E o mentalismo me salvou. Eu montei uma rotina de quê? 7 efeitos de mentalismo e o resto, hipnose. Quando eu tocava numa pessoa e o outro sentia o toque, todo mundo tava bebendo e fez, que macumba é essa, meu velho? Que bicho doido lá, meu. Ei, chega aí, galera, bora ver. Então era assim, eu comecei a atrair, ó, o Giancarlo tá na live, o Giancarlo é um cara aqui que tatua com hipnose, já fiz várias lives com o cara. Aí, então, foi assim, a experiência, porque assim, eu já tinha feito hipnose de pau, é diferente. Hipnose de pau, a gente faz faz bilheteria, a gente faz um cartaz. Quem vai lá assistir é a galera que já curte hipnose, é a galera que já sabe que vai ser hipnotizada ou vai ver gente hipnotizando.
Lá no bar, não. Lá no bar, ele anunciava lá no bar, mas assim, tinha uma galera lá que nem tem rede social, essas coisas, nem olhava. Era a galera que tava passando e chegava lá. Então, assim, 90% do público era uma galera que não estava preparado para me assistir. Aí chega lá, um cara fazendo lá, mas eu confesso para vocês, eu fiz a primeira e foi muito show. Muito show. Ó, um Muita detalhe. gente tava com medo de mim. Pode falar. Detalhe, tem gente perguntando sobre aula de mentalismo. Gente, o Bruno é professor de mentalismo e de street hipnose, ele tem curso. Então preste atenção que no final aí da live aí nós vamos falar sobre os cursos dele. Vai, Bruno? Bruno, aproveitando que você deu uma paradinha, explica pra mim, você já fez a hipnose de impacto no street? Aquela que você dá um tranco, a pessoa já cai? Né? Já. Na verdade, quando eu tô na rua, eu faço as apresentações assim, mais impactantes que você imaginar. Eu só evito colocar a pessoa no chão. Eu não gosto de deixar... Eu nem coloco a pessoa no chão e nem deixo a pessoa em catalepsia. Assim, pra mim, não é minha pegada. Eu nunca gostei dessa pegada de deixar a pessoa toda dura ou levar a pessoa no chão. Mas, tipo, às vezes na rua eu ficava mudando induções só pra me amostrar. Tem gente que falando, né? Eu não, tô sendo sincero com vocês. Eu ficava fazendo várias induções diferentes só pra me amostrar. Porque quem tá assistindo não sabe o que é. Era arm pull, era hand drop, era espiral, era a falsa aperto de mão de Richard Blender, era indução de confusão mental, era... Cara, eu fazia um monte de indução que era bem só pra show, bem impressionar mesmo. teatral. É porque assim, quando a gente tá na rua, todo artista de rua, ele é um performer. E como todo bom performer, a gente tem coisas que a gente faz que nem influem, nem contribuem na técnica, mas impressiona quem vê. Mas assim, se eu estiver fazendo só com uma pessoa, eu não vou ficar fazendo esse monte de arrudeio. Até porque a maior parte das hipnoses que eu faço ao vivo, assim, por chamada de vídeo, eu nem indução faço. Entendeu? Bruno? Mas... Tá. Pode falar. Me deu uma curiosidade aqui. Como tu já tem experiência de rua e de palco também, tem alguém, assim, desses famosos, se é vivo, se é morto, alguma coisa assim, teria vontade de fazer, assim, uma indução, alguma coisa da hipnose, mentalismo, nessa área, assim, tipo, sei lá, um jogador de futebol, alguma coisa assim, que te vem na cabeça agora, assim, rápido. Esse no mesmo. caso, um participante... Não, eu tô dizendo, um participante que não, pede... Uma pessoa famosa. Que eu tu queria... parou na rua e tu tem vontade de fazer. Não, tu tem vontade de fazer a hipnose nele. Olha, eu nunca pensei em sugestionar quem era para trazer uma pessoa assim. Eu sempre pergunto para a pessoa o que é que ela quer, passar pela experiência. Ah, entendi. Não, mas você quer saber porque eu pensei famoso, assim, famoso, tu faz assim, isso. Para fazer uma indução. O Bruno já foi na televisão, você gente. Ficaria, seria o seu sonho hipnotizá-lo. Ah, tá, agora entendi. O meu sonho é hipnotizar. Cara, quem? O Wesley Safadão. O Wesley Safadão. Já fica aí o convite, Wesley Safadão. O Wesley Safadão. Eu queria ver o Tirulipa do lado. Meu Deus do céu. Inclusive, eu uso a lei da atração todo dia para isso, viu? Aqui na região, eu já hipnotizei vários artistas famosos aqui. Só que esses artistas famosos, eles são ligações para os outros que são maiores, entendeu? Por exemplo, tem algumas pessoas aqui da cidade que eu hipnotizei em programa de TV, pessoas que já são conhecidas. E por pouco eu não hipnotizei alguns outros nomezinhos mais famosos, por pouco, mas eu vou chegar. E no dia que eu chegar nesse cara, eu aponto para chegar no outro. Entendeu? Eu pensei assim, rapaz, eu acho que daria certo essa pegada aí de hipnotizando os artistas. A ideia que Pyong Lee pegou, só que o Pyong já fez, conhece, só que com a galera de banda, assim, foi uma coisa que eu pensei que dava para fazer. Ai, que delícia. Gostei. E se tu fosse um desses artistas famosos, assim, tu queria ser hipnotizado por quem? Quem seria o famoso que iria te Bruno já é um hipnotizar? artista famoso. Não, O Bruno já é um artista famoso. Não, mas qual famoso iria hipnotizar ele? Tipo, o Pyong, o Lucas, o Alberto, alguma coisa assim. Tu tem uma referência que tu goste.
Uma Deixa referência, eu ver, assim, na eu queria ser hipnose. hipnotizado. Nossa, eu nunca pensei nisso. Eu acho que. Não sei, não sei. Não sei, nunca Vai pensei sobre pensando isso. aí que o Ô, Igor vai Bruno, te perguntando, vai... e a sua esposa, como é que ela lida com isso? Olha, ela no início, ela me acompanhava assim, para tudo que eu fazia hipnose. Inclusive, já levei muita bronca dela. Porque como todo bom colérico, né, quem tem um temperamento colérico, é muito impulsivo. E eu, quando fazia hipnose, eu fazia demais, assim. Tipo, eu deixava de dividir o tempo das coisas. É tipo assim, por exemplo, eu tô, do nada me dá vontade de pegar isso aqui, olha, por exemplo. Vou voltar a estudar guitarra. Pronto, eu passo 5 horas por dia tocando. E, tipo assim, o pessoal me chama, fica aborrecido, porque eu tô estudando. Ninguém, pelo amor de Deus, não me tira da guitarra. Se eu vou estudar para concurso, aí já vai eu lá, 5 horas por dia estudando. Se eu vou fazer hipnose, se eu vou estudar, focado assim total. Porém, quando eu fazia hipnose, ela disse assim, divida as coisas aí. E então, no início foi complicado para ela, por quê? Para aguentar esse meu temperamento de focar e às vezes deixar ela um pouco de lado, né? Quer ver? Ela vem aí, olha. Ah, Era um saco. tá vendo? Era um saco. Aí, beleza. Aí eu consegui, tipo assim, não tem aquele termo popular que a gente diz? Matei um pouco da tara, sabe? Matei um pouco da tara de estar fazendo pedaço. Tá. Olha, eu era tão vidrado, Lili, em hipnose, que eu hipnotizei pessoas que você nem imagina. Já hipnotizei o. Pois é, hipnotizou um aluno para eu ver Bon Jovi e você Ah, isso aí eu me lasquei, né? Que eu fui hipnotizar pra ela ver Bon Jovi, ela louca pra ver Bon Jovi. Aí eu fiz ela ver Bon Jovi em um aluno. Ela tacou-lhe um beijo lá no aluno lá. Aí eu disse, eita. Aí eu fui, foi eu que sugestionei, não foi? A culpa é minha, né? Agora, o Bruno, e assim, a gente sabe que você trabalha também com hipnose ligada ao orgasmo, né? Como é que é para você isso? Cara, bicho, assim, é o campeão de pedidos, em off. É o campeão de pedidos, meu filho. E, Orgasmo hipnótico. e nos bar rola muito. E as pessoas que pedem, assim, dizem, faz aí com ela. É o homem que diz, faz aí com ela. Entendeu? Logicamente que eu nunca gravei nenhum vídeo no street, nunca gravei nenhum. Nunca sugestiono essa experiência para ninguém, sem que a pessoa me procure, sem que a pessoa dê o consentimento e sem que tenha outras pessoas ao redor lá, entendeu? É toda uma questão de ética envolvido, entendeu? Mas é muito da hora. É muito da hora porque, por exemplo, minha esposa lida com isso aí tranquilamente. Teve uma vez que eu estava na academia, aí eu estava com ela, e a amiga dela queria passar pela experiência. E eu fiz na academia. Eu disse, mas você quer fazer aqui na academia mesmo? Eu disse, eu quero sentir, eu quero fazer. Sim, mas você sabe que vai passar gente e tal. Ela disse, eu não tô nem aí, eu quero fazer. Meu filho, enfim. Né? Eu acho que o negócio foi bom, ela rindo aí, ó. Ô, Bruno, e você faz com homens também essa parte do orgasmo hipnótico? Rapaz, faço também, mas geralmente eu acho que se eu fosse falar a proporção, cara, era tipo assim, era de 50 para 1. Exato. A proporção. Eu queria saber de você exatamente isso. Por que essa discrepância, né? Por que mulher procura muito mais isso do que homens? Cara, não sei se está relacionada por ser o sexo oposto, de se sentir mais confortável, se tem a ver com a própria figura da representação da pessoa que está ali, né? Porque assim. A mulher está dizendo que ela botou o homem que não estava dando conta. E o Bruno deu presente então, para ela. Cara, já viu aquela. Saiu uma pesquisa que é contraditória, viu? É contraditória, mas já diz uma pesquisa que diz o seguinte: um professor bonito, não só um professor, mas qualquer pessoa bonita, ela vai atrair mais atenção do que a mesma pessoa que trabalha com a mesma coisa que não é bonita. Eu não estou me chamando de bonito, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: eu percebo muito que existe essa questão da figura, da fantasia, sabe? Entendeu?
Eu acho muito que, assim... E eu percebo que os caras... É muito bonito também. Não, também é bonito. Mas eu percebo assim, irmão, que o cara ele não chega para pedir porque eu acho que fica com vergonha. Não sei. Eu acho que passa na cabeça deles, pô, eu vou ficar aqui sentindo prazer segurando a mão de outro homem, tá ligado? Então eu acho que é isso que passa na cabeça dos caras, tá ligado? E a mulher não, já fica mais solta porque é o sexo oposto. Eu acredito que seja por causa do sexo oposto. Não sei se isso não tem nenhum tipo de comprovação, isso é uma percepção minha. Das coisas que eu já fiz, é isso que eu percebo. Que a pessoa sente mais à vontade, que é o sexo oposto. Eu, por exemplo, eu vou te dar uma experiência que me leva a acreditar nisso. Eu, quando vou dormir, eu gosto de escutar aquele ASMR, o ASMR. Tem aquele sonzinho de batendo, som de chuva, aquele povo fazendo zoadinha, pronto. Só que quando eu escuto uma mulher falando, ei, não sei o quê. Quando eu escuto a mulher, parece que aquele sonzinho chega vem doce no ouvido. Se eu ver um ASMR de homem falando, ei, aí eu já... Rapaz, vou tirar, velho. Vou botar outra aqui. Aí eu boto da mulher. Eu acho que é o mesmo princípio. Não sei se faz sentido pra vocês. Entendeu? Eu não consigo escutar um ASMR com um homem falando sussurrando aqui no meu ouvido. Entendeu? O dia que faz sentido. O dia que você ouvir a Lívia, às 8 horas da manhã, você vai compreender o sentido que isso faz. Pois é. A minha voz fica mais grave. E sim, inclusive... Mas não, é totalmente grave. Inclusive, eu estou atrás de uma pessoa que tenha a licença poética para a gente poder gravar um vídeo para o YouTube sobre o orgasmo hipnótico. Porém, não achei ninguém até hoje que queira passar pela experiência. Entendeu? Eu já sugestionei aqui para a esposa de minha filha, vamos gravar um vídeo para o YouTube, né? Vamos. E eu digo, mas ela não quer aparecer, então eu digo, faça o seguinte, arrume alguém para a gente fazer. Você fica ali do lado, ali participando do vídeo e tudo, mas eu quero gravar um vídeo com essa temática, mas ainda não achei. Um dia vocês vão ver acontecer. Mas por enquanto... Coloca uma manchinha assim no rosto. Não, tô por aqui. Não, tô aqui. Né? Olha, tá por aqui. Olha lá. Vamos fazer, bora fazer. Você sabe, Bruno, que dentro dessa parte, né, é o que chama muita atenção, porque nos Estados Unidos tem muitos shows que levam muito a parte da hipnose, do orgasmo hipnótico dentro do show, né? E assim, você vê situações hilárias dentro dos shows, né? E é uma coisa que sempre chama a atenção. Mas assim, às vezes as pessoas não compreendem, eu queria que você explicasse isso para as pessoas, que é o seguinte, a hipnose a gente não perde a consciência, a gente ganha hiperconsciência. Em que pese a gente está sugestionado, a gente está com a parte do senso crítico diminuída, a gente não perde a consciência em momento algum. Né? Então, como é que funciona isso dentro do street e ainda mais dentro do orgasmo hipnótico? Show. Primeiro, que no street eu não faço orgasmo hipnótico. No street eu não faço, certo? Eu só faço quando a pessoa ela manifesta interesse e eu faço a parte com a pessoa, com todas aquelas considerações que eu falei para você. Então eu nunca vou estar no street e vou sugestionar por mim mesmo uma coisa como essa, certo? A pessoa que tem curiosidade, ela chega a pedir, porque ela já viu em algum local, geralmente aquele vídeo peão que viralizou, com aquela moça no sofá e tal. Aí é diferente. Então, assim, street eu não faço, hipnose de palco eu não faço também. Porque é muito friendly family ali, é muito família. Quando eu faço um show de hipnose de palco, é muito família, vai criança, vai... Então, assim, não faço. Agora, bar não. É aquela galera que já tá ali com o fogo lá em cima, todo mundo, entendeu? E, assim, o show ocorre a gente termina o show de 2 horas da manhã. Às vezes eu pego de meia-noite, termino 2 horas da manhã. Então, sabe aquela história, dançar conforme a música? Ali sim, tem a licença poética. A galera tudo de maior, não vai ter criança ali, nem adolescente, vai estar aquela galera mais velha, madura, que não tem mais frescura com a sexualidade, que não enxerga as coisas relacionadas à sexualidade como tabu mais. É a galera que é só se divertir mesmo e curtir, experimentar. É uma nova fase da vida, né? Que a gente chega, né? A gente diz assim, é a fase do leão, né? A gente chegou na fase dos 30, a gente... Vamos embora que a gente tem mais o que aproveitar mesmo, né? Mas é isso, cara. Então, assim, em resumo, street hipnose não faço, hipnose de palco não faço, em bares eu faço. Ou quando a pessoa me pede isoladamente. É assim que eu trago esse tipo de experiência. Não, mas explica para as pessoas o fato delas não perderem a consciência. Sim, tá. Então, assim, as pessoas, elas acham que quando a gente vai fazer hipnose numa pessoa,
ela perde a consciência, ela dorme, ela apaga, ela perde o controle. Não, pelo contrário, né? Ele falou, ela está em hiperfoco, ela está mais consciente e mais focada do que em qualquer outro estado do dia. Ela está ouvindo tudo, inclusive ela pode rejeitar qualquer sugestão que eu estou falando a qualquer momento. Ela não vira uma marionetezinha na minha mão, onde eu posso manipulá-la e fazer o que eu bem quiser, entendeu? Ó, eu estava vendo, me mandaram para mim, acho que umas 4 pessoas hoje me mandou uma reportagem de um médico, como é o nome desse um médico que trata a mulher? Ginecologista. Sim. Que sai, aí tinha lá, né? O cara que vai publicar a matéria é logo sensacionalista. Pensa assim, ginecologista hipnotizava as mulheres para estuprá-las. Aí disse, pô, olha como é que a mídia faz, né? Às vezes, eu não duvido que o cara tenha feito o ato, mas associar uma falsa correlação entre causa e efeito, dando aquela sensação de que, não, ele hipnotizou ela perdeu a consciência, ela ficou vulnerável, ele pode fazer tudo que ela quiser. Não é assim, gente, que funciona. Quando hipnotiza uma pessoa, a sugestão só funciona quando ela quer, quando ela se permite experimentar, entendeu? Não adianta eu dizer assim, ó, pronto, eu tô fazendo street. Se eu falar agora assim para uma menina que eu tô hipnotizando, a partir de agora, você vai tirar a roupa, vai ficar pelado na minha frente. Ela não vai fazer isso. Se eu chegar para um cara e dizer assim, agora você vai me dar a senha do cartão, ele não vai dar, entendeu? Não é assim que funciona. A hipnose é a gente atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer uma sugestão aceitável. É uma das definições de hipnose. A pessoa tem que aceitar tudo que eu sugestione, que fira a ética dela, a crença dela, os valores pessoais dela, ela vai negar essa experiência. Quer um exemplo? Às vezes eu estou hipnotizando uma roda assim, de 10 pessoas ao mesmo tempo no parque. E às vezes tem algumas pessoas que são mais religiosas. E só que eu não vou ficar dando uma sugestão para cada um. Eu digo, ó, quando todo mundo abrir os olhos, todo mundo aqui vai estar peladão, porque hoje nós estamos em Tambaba, e é nudismo total aqui, e todo mundo vai se divertir e rir muito. Quem não tem nenhum tipo de frescura, quem não tem um tipo de bloqueio em relação a essa experiência, vai ver, e vai ser da hora, ela vai se cobrir, ela vai mangar do colega que está do lado, ela vai se divertir. Mas tem gente que vai dizer assim, não estou vendo não. Por quê? Ah, diz, não, porque eu sou da igreja e eu não gosto desse tipo de coisa, não. Olha, veja, tá vendo que ela está no controle? Então, você que está assistindo essa live aqui, quando você está sobre hipnose, você não perde o controle. Pelo contrário, você ganha o controle. Se eu pedir agora, para você ter ideia, ó. Se eu pedir para você... Pode falar aí. Só complementando, Bruno. Teve uma vez, né, o Pyong foi no Pânico, e ele fez no Pânico, não foi, acho que foi no Pânico. Ele fez uma pessoa, cara, uma menina lá do Pânico, casada, beijar um cara, né? E aí o que aconteceu? Todo mundo que trabalha com hipnose, no dia seguinte, um monte de mulher desmarcando, mulher casada desmarcando, porque deu chabu, né? O que ninguém sabe é o seguinte, uma pessoa só faz algo se for natural para ela fazer. Se for contra o que ela está acostumada a fazer, ela não faria nunca. Que nem no caso da aluna que o Bruno contou, que a hora que ele hipnotizou, falou que era o Bon Jovi ali, que ela partiu e deu um beijo, também tinha nela uma liberdade de dar um beijo naquele menino. Se não tivesse, ela não daria. Por mais vontade, não era minha aluna, era minha mulher. Foi minha mulher. É a mulher dele que fez isso. Foi a sua mulher? Foi pior. Não, mas na verdade, aí, gente, aí já tem outra explicação. Ela sempre quis dar o troco no Bruno. Então ela aproveitou a chance. E ele não podia falar nada, porque ela estava hipnotizada. Né? Olha que sensacional. Essa foi boa. Ai, ela ouviu essa? Ouviu. Essa mesmo. Faz parte. Mas, Bruno, você estava falando, quer dizer que se você der uma sugestão para a pessoa e ela não concordar, ela não entra, né? Deixando o pessoal claro. Ela não entra. A não ser que você utilize um contexto disfarçado. Que geralmente não vai acontecer isso, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. A mente da pessoa que está hipnotizada, ela não é burra, não é casa de mãe Joana, onde aceita qualquer tipo de sugestão. Mas, por exemplo, eu poderia burlar o sistema assim. A partir de agora, se eu pedisse assim, Lili, amigo, você vai me contar um segredo. Aí você, não vou. Mas, de repente, eu digo, a partir de agora, eu sou sua melhor amiga. Agora você se sente confortável de contar o segredo. Então, eu posso manipular as variáveis, mas... Tá entendendo como é que é? Que algumas pessoas, elas podem até aceitar. Só que a maioria, não. Ela vai estar. Então, assim, são contextos muito específicos que dá para dar uma manipulada, mas em 98% dos casos, não. Ela está 100% consciente. Vou dar um exemplo do que aconteceu. Eu estava hipnotizando uma menina lá na faculdade.
faculdade. E ela queria ficar bêbada com álcool. E eu tava hipnotizando várias pessoas. E tava tudo bêbado, assim, com álcool, sabe? Aí, enquanto eu tava dando atenção a outra pessoa, assim, ela, ai, que calorzão. Aí ia tirando a blusa. Do nada, assim. Aí, opa, e o álcool vai embora e bloqueei logo a experiência, entendeu? Então, às vezes acontece esse tipo de coisa, né? A pessoa ela se engaja tanto na experiência que, entendeu? Mas foi porque, não, porque a mente dela tá focada na experiência. Foi porque eu pedi para ela tirar? Não, foi uma coisa que foi espontânea dela, entendeu? Como uma vez eu hipnotizei um cara lá no parque, e eu deixei ele morto de bêbado, e o cara começou a chamar palavrão que só molesta. Eita, filha da mãe, esses... Aí começou a chamar palavrão, eu digo, e aí eu peguei o próprio palavrão do cara e mudei a sugestão. Eu digo, isso, xinga, agora você só consegue xingar com palavras carinhosas. Você é um lindo! E com aquela expressão de raiva, né? Você é um lindo, bicho bonito da gota, gostoso. Aí eu digo, não, aí é os macetes do hipnólogo, né? Ou seja, o massa do street é que você tem que ter a habilidade de transformar uma coisa que saiu do controle como se fizesse parte do show. Porque todo mundo olhou assim e viu, poxa, o cara saiu do controle. O cara começou a chamar nome, palavrão. E eu levei como se fizesse parte do show. Eu disse, isso, continua xingando, agora você só xinga com palavras doces e fofas e carinhosas. E o cara só falava palavras doces, enfim, entendeu? É um macete da rua. A Fernanda falou aqui no chat que ela sempre quis beijar o Bon Jovi. Desde que ela era adolescente, ela era louca pra ficar de frente e beijar ele. Olha a sugestão que ele foi dar pra ela. Né? Foi, aí competência desleal. Vontade de comer. Desleal, né? A concorrência aí. Em vez de ele falar que ele era o Bon Jovi, não, ele foi colocar em outro. Foi, não. A culpa foi minha mesmo. A culpa foi minha. É assunto foi minha. Eu sou o Bon Jovi. Porra, caramba. Eu acho que ele faz isso até hoje. Ele deve ter colocado algum gatilho nela, que ele chega nele e fala assim, sou o Bon Jovi. Aí... Em vez de ser John Bon Jovi, eu sou o Bon Jovi. E Bruno, me diz uma coisa. Tu tem alguma inspiração nessa área aí? Porque tu falou com quem tu aprendeu. Mas teria alguma inspiração do mentalismo, do street hipnose? Eu falei que tinha começado com o Gabriel Domênico e nem falei as outras referências. Aí eu comecei com o Gabriel Domênico, depois eu comecei a aprender com o Nicolas, do Neuromágico. Inclusive, são amigos meus hoje, e já fiz live com os caras. Aprendi algumas coisas com o Bruno Grossalter também. Mas, assim, a minha principal inspiração ela vem da gringa. De alguns cursos que eu adquiri, que é dos gringos, que eles fazem coisas que aqui as apresentações dele de cá é como se fosse um Fusquinha e uma Ferrari, entendeu? Então, assim, meu nível Darren Brown é absurdo aquilo ali, né? Então, inclusive, o que as pessoas fazem hoje aqui com mentalismo é tudo influência dessa gringa aí, entendeu? Mas, quem sabe um dia eu chego aí no nível desses caras. E a minha principal influência é Darren Brown, pra mim, é um cara que é muito foda. Tem um cara que eu comprei o curso dele, se chama D'Angelo. Eu acho que o irmão já conhece. Sabe quem é esse D'Angelo? É um careca que ele faz apresentações incríveis. É um outro cara que também é uma inspiração para mim. E a partir que eu aprendi esses conceitos, eu mesmo monto algumas rotinas baseadas na teoria. Porque assim, todo mentalista, quando vê outro fazendo, a gente já sabe o caminho a seguir. Já saquei como isso funciona, entendeu? Mas essas são as referências. Inclusive, o irmão estava dando uma palestra lá, utilizou algumas coisas que envolvia mentalismo, envolvia mágica. E o mais legal é isso, né, cara? Eu fiquei muito feliz quando eu vi aquilo ali, porque isso, é das cordas, né? E eu na minha mente, eu tô doido para revelar, mas não posso. Mas você sabe, Bruno, que eu trabalhei bastante, assim, a hipnose verbal, para mim, ela foi o carro-chefe até 2016, né? Então, até 2016, eu busquei muita coisa dentro do mentalismo, dentro da mágica, dentro da PNL, né? E eu trazia tudo para os pés. Só que de 2016 para cá foi o que eu falei, hoje eu só trabalho com não verbal, né? E hoje a Lília me manda até coloquei assim, lá no meu Instagram, denúncia. Pegaram o Reich, colocaram um novo nome na técnica dele e agora estão divulgando que cura câncer. Coisa nova, bioeletricidade curando câncer. Reich escreveu em 1948 um livro chamado A Biopatia do Câncer. Como é que é para você hoje?
Como é que é para você hoje, Bruno? Que nem, dentro da não verbal acontece essas coisas, dentro das terapias que eu estudo acontece isso. E na hipnose verbal acontece isso com você? A mudança de nome e a pessoa chega com sensacionalismo falando, e a técnica já é antiga? Cara, acontece muito, cara. Assim, para quem me conhece de perto, sabe que eu sou um cara que trabalha com terapia totalmente separada de misticismo. Respeito cada um que trabalha com suas práticas terapêuticas, apegada à crença, apegada à sua fé, aquela coisa toda. Mas eu trabalho como se fosse assim. Sabe aquele termo que a gente utiliza clean, limpo? Aquele termo que a gente utiliza imparcial? Eu utilizo a própria crença do paciente para poder ressignificar os problemas emocionais dele. Se ele chegar para mim dizendo que é ateu, ótimo. Se ele chegar dizendo para mim que é da Umbanda, ótimo. Se ele chegar para mim dizendo que é espírita, ótimo. A gente vai trabalhar com a própria crença. Então, eu não sou aquele cara que vou usar energia, que eu vou usar... porque, assim, é muito complicado hoje, principalmente eu que trabalho com pesquisa acadêmica, eu vejo muito gente falando sobre energia de uma forma meio cabulosa, entendeu? Energia, é uma energia mística que não tem como medir, quantificar, não tem instrumentos. Mas é porque não tem instrumento, não quer dizer que não existe. Então, beleza, pode ser que existe, mas até que comprove que apareça esse instrumento, eu prefiro ficar na imparcialidade. É uma opção minha, entendeu? Eu fico muito preocupado hoje com dois termos que eu escuto muito hoje no meio da terapia. A primeira é uma palavra chamada quântico e a outra é a palavra chamada neuro. Coloca neuro na frente de tudo e quântico no final de tudo. Então, assim, eu fico, caramba, entendeu? É bem complicado isso aí, porque, assim, muitas coisas não fazem sentido do ponto de vista evolutivo nem biológico. E eu vejo gente falando aí de DNA, de alteração de DNA, e o cara nunca pegou um livro de biologia, só porque viu algum texto na internet. Eu fiz minha graduação inteira em biologia, passei 5 anos dentro da faculdade estudando biologia, entendeu? Eu fiz mestrado no ensino de biologia. Então, assim, muitas coisas que eu escuto aí, cara, do ponto de vista evolutivo e biológico, é bizarro. Mas o que é que eu faço? Em vez de estar batendo na cara, assim, rebatendo, eu respeito e sigo a minha. Eu sou um cara muito assim de boa, não gosto muito de estar tretando, não, sabe? A gente já conhece alguma galera aí do street mesmo, né? E gente que eu gosto, mas eu disse assim, bicho, tu é doido, velho. Tu faz que as pessoas odeiem tu, né? Tu não tem condição, não. Porque tem aquelas duas estratégias. Ou você é amado ou você é odiado. Das duas formas você ganha a audiência. Tu prefere ser odiado, não tem condição, não, velho. Tu bate de frente com os caras, tu quer mostrar... Enfim. E o pior é que faz sentido que o cara fala, mas... Entendeu? Muitas explicações... eu tô sendo honesto pra vocês. Tem caras, pra mim, que são referências da hipnose não verbal. Mas tem outros que utilizam as explicações de hipnose não verbal para mim que não faz sentido para mim, entendeu? Pode fazer sentido para eles, mas para mim não faz sentido a explicação da hipnose não verbal. Tem muitas práticas de magnetismo, de várias outras coisas que envolvem energia que não faz sentido. Lógico, eu não estou falando de todos. Tem as referências que continuam referências, que salva tudo ali, mas tem uns aí que acho que o irmão concorda, né? Porque assim, mesmo você trabalhando com hipnose não verbal, você sabe que tem uns caras que mancham na hipnose não verbal. Por causa de quê? De explicações altamente absurdas. Assim, dentro da hipnose, gente, só para vocês verem, o Bruno vem de uma formação em neurociência, né? Então, quando a gente começa a falar de hipnose, a gente também tem que saber um pouquinho de neurociência. Né? O que é um sistema parasimpático, um sistema simpático, como isso atua, como é que o sistema nervoso central atua, como é que um trauma impede esses fluxos de sistemas, inclusive agora, no Praticadamente, nós estamos com um curso, na verdade não é um curso, é uma leitura de um livro chamado O Corpo Guarda Suas Marcas, né? Nós estamos fazendo aí toda quinta-feira, então tem um grupo formado onde a gente está dissecando esse livro, que é baseado em traumas, né? E como os traumas afetam a mente humana. Então a gente está trabalhando bastante nessa parte da neurociência. Então, quando vocês veem o Bruno falar, não é que ele, eu fiz um curso, não, ele tinha uma formação acadêmica, depois ele foi pegar a hipnose e ele conseguiu pegar dentro da hipnose as explicações para isso. Eu busco também a mesma coisa. Eu busco desde a neurociência até, quando eu falo de Reich, por exemplo, eu pego toda a obra de Reich e vou buscar hoje dentro da neurociência. É óbvio que ninguém vai chegar... Fundamentação que você faz. Você fundamenta. Porque nenhum acadêmico tem coragem hoje de pegar as obras de Reich e trazer para cá. Porque se ele fizer isso, ele perde todo o patrocínio dele. Porque é uma coisa que não é bom de se falar. Não é bom. Agora, esse outro chegou, não. Ele trouxe dentro do mundo acadêmico, já dentro da parte da neurociência, essa bioenergia. Só que ele colocou outro nome, então tira a Reich fora, coloca outro nome, e agora as pesquisas estão liberadas. Então, para mim, não tem problema. A única coisa que eu sinto muito, assim, dói no meu coração,
é que aquilo já existe. Eles só colocaram outro nome para não ter a pegada de Reich, entendeu? Uma maquiada, mas, assim, né? Isso. Para não ter também, para poder ter o aporte dentro da ciência, né, de pesquisa, você sabe disso, que se não tiver um aporte necessário, não tem pesquisa. Verdade. Entendeu? Então, assim, o problema Irma, é só a fundamentação dessas pessoas. Que a gente sabe que nosso corpo é energia. A gente sabe que nosso corpo é energia química, energia elétrica, energia potencial, energia cinética. Nosso corpo é uma usina de energia. Mas o problema é a distorção de conceitos que a galera fazem dessa energia. Eu não estou desprezando a energia que a gente sabe que nosso corpo existe. Mas é a forma alterada de quê? De pouca leitura que tem, mas quer estar passando para frente um conhecimento que não sabe a fundo. É aquela síndrome de Kruger, né? Eu conheço pouco sobre aquilo, mas eu já quero debater muito sobre aquilo ali, porque eu li em algum canto, é isso. Eu quero ler, eu li aquilo ali, eu vou mostrar que sei, só que quando ele começa a estudar, ele percebe que não sabe, e que tem muito mais a aprender. Aí quanto mais ele estuda, ele diz, caramba, eu estava falando besteira ali. Agora, eu estou no nível que eu consigo debater com alguém sobre o tema. Entendeu? Então, o problema acho que isso não é só um problema da hipnose, é um problema em tudo, né? As pessoas sabem pouco sobre um tema, mas querem falar como se fosse especialista na área. Entendeu? Tá uma epidemia isso agora, né? Tá demais. E, Bruno, para você que começa, que assim, gosta do street, para uma pessoa que está assistindo agora, gente, que começou agora, isso, Electroma, exatamente, começou agora na hipnose, que acabou de fazer o curso e vai para a rua, quer testar, qual conselho você dá para essas pessoas? Faça. Dê o primeiro passo. Porque a maioria das pessoas que faz um curso, ela espera o momento perfeito para poder ir para a rua e hipnotizar as pessoas. Eu vejo, muita gente compra os cursos. Eu conheço gente que tem 50 certificados na parede e nunca colocou a hipnose na prática. Ele é um hipnólogo. Ele sabe o que é hipnose, ele estudou hipnose, sabe muito sobre hipnose, mas não sabe hipnotizar ninguém. Por quê? Porque é diferente você estudar toda a teoria para poder fazer uma prova para ter habilitação. Você estudou toda a teoria, mas na hora que você pega a balinha, você não sabe fazer na prática. É mais ou menos isso. O que eu percebo muito dos meus alunos é que eles, cara, vão estudar tudo, eu vou fazer, eu tenho que aprender 50 milhões de induções, eu tenho que aprender todos os dela, eu tenho que fazer aquilo. Eu espero um momento ideológico perfeito para poder fazer. Não, não existe. Sabe qual é o melhor momento para hipnotizar alguém? É agora. É o hoje. Entendeu? Ah, mas eu tenho medo. Eu tenho medo. Vai com medo que a coragem te acompanha no caminho. Entendeu? Eu acho que o primeiro conselho é esse. Faça. Não espere o momento perfeito. Isso, eu já sofri muito com isso aqui, com vídeos para a internet. Eu disse, não, eu só vou gravar vídeos quando eu tiver uma câmera top, quando eu tiver iluminação, quando eu tiver um microfone de lapela bom, caro, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver não sei o quê, quando eu tiver um chroma key, quando eu tiver meu computador top passo para poder fazer, e eu percebi que eu não fazia nada. Mas sabe de uma coisa? Olha, já pegaram o dentro do meu pé, né? Tem sempre que ter um esquema. Pois é. E depois eu disse, sabe de uma coisa? Ó, sabe quantas lives tem com pessoas que eu admiro demais? Eu só faço live com gente que eu admiro demais. Que são meus amigos e que são referência nas suas áreas. Eu já tenho mais de 80 lives. Ou seja, tá no YouTube, velho. A galera tá assistindo, velho. A galera não tá querendo saber se minha iluminação tá boa, se tá... Ela quer o conteúdo. Ela tá ali pelo que você tá falando. É porque você é bonitinho, tá ali com... Não, ela tá querendo aprender. Então, quando eu percebi que o que eu tô falando é mais importante do que o meu cenário, logicamente que a gente vai trazer o mínimo necessário para que a pessoa entenda, né? Porque um áudio horrível ninguém assiste nada. Mas eu me desprendi disso. Eu disse, sabe, agora vou fazer com o celular, vou fazer com o que der, e à medida que vai passando o tempo, eu vou melhorando. Então, eu percebo muito isso na hipnose. A galera quer chegar à perfeição para poder botar em prática. Não vai existir essa perfeição. Sabe quando é que você vai ter a perfeição? Acho que nunca. Eu acho que todo dia que a gente hipnotiza alguém é um aprendizado novo. Você vai pegar uma pessoa diferente, você vai pegar uma situação diferente. Uma coisa que nunca tinha dado errado, deu dessa vez, você aprende com isso. Entendeu? Agora, de uma coisa é certa. Depois que você passa 5 anos fazendo repetidamente a mesma coisa, você se torna um especialista naquilo que você faz. E você vai daqui a 5 anos, você vai se arrepender de não ter começado agora. É o que eu falo, gente. Treino, prática. Porque, assim, cada pessoa é um universo. Né? Cada pessoa é um microcosmos nela mesma. Então, assim, eu pego pessoas com pés parecidíssimos e dentro do trânsito são totalmente diferentes.
Né? Tu já Porque aqui sabe o meu, né? o seu tá aqui, ó. Olha lá. É greco-romano. Dá um segundo do tamanho, depois cai. Eu achei muito incrível. Tem estratégia, é pé greco-romano. Pé egípcio é prático e objetivo. Se é para fazer, vamos lá e fazendo, entendeu? É interessante isso. Ó, gente, tá? Estamos mais de uma hora de live aqui. Eu tô com medo dessa live cair. Tá muito boa a conversa. Muito conteúdo, né? E o Bruno tem história, hein? A gente nem começou, né, Marcinha? A Marcinha sabe que o Bruno tem história, Lívia. né? Cai não, Lívia. Mas quando eu tô falando de orgasmo... Agora tá 2 horas, 4 horas liberado. Ah, é? Ah, tá. Eu tô preocupada com o tempo. Porque, por mim, continua, porque eu tô gostando e tá todo mundo gostando aqui. Eu o tô pessoal comentando. Vai fazer um bate-bola com ele. A gente faz uma pergunta, ele tem que responder com uma palavra só. O que foi pergunta o que foi a tua virada de chave para te fazer hipnose? Pyong Qual Lee. foi o teu insight, assim? Pyong Lee. Um livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso aí foi mais. Bom. Ser pai. Tudo. É uma palavra? Um lugar para levar uma pessoa que nunca foi para Paraíba. Um lugar assim especial. São João do Campina Grande. Já temos uma dica aí, quando for para Campina Grande. Um filme. Ainda bem que ela falou específico, um lugar para levar. Na minha cabeça já veio. Ainda bem que você contextualizou direitinho. Um filme, Bruno. Um filme. O Resgate do Soldado Ryan. Nossa, é lindo esse filme. Uma indução que você sabe que você domina. Falso Aperto de Mão de Richard Blender. Eu acho muito elegante ela. Esse eu já falei 1000 vezes que eu adoro aquela que tu hipnotiza o garoto para ele voar com o super-homem. Pra mim, aquela ali é muito mais louca. é a tua cara. Não, eu falo para todo mundo essa, porque e recomendo esse vídeo, porque é muito, muito incrível esse vídeo. Muito incrível. Bruno. Inclusive, olhem lá no YouTube dele, Hipnoflow, né? Hipnoflow no teu YouTube, teu Instagram, é tudo Hipnoflow. Bruno, o André perguntou aqui, hipnose para você. É uma simulação da realidade. E ser professor? Eita, me veio uma sinceridade aqui. Não, pelo visto é uma sinceridade não falar, como é que é? Que pode ser expressada verbalmente. Cara, ser professor é uma paixão. Ser professor é uma paixão. Porém, é uma paixão que não é tão valorizada. Acho que isso. Então seria um sacerdócio. Sacerdócio. Uma missão. Ajudar as pessoas. Vocação. Eu acho que eu penso muito nisso. Que o meu objetivo é ajudar as outras pessoas a alcançarem os seus objetivos. Professor. O quanto seus objetivos... Então, enquanto os seus objetivos, ajudar as pessoas a atingirem os objetivos delas, te faz bem. Muito. Muito. Eu fico, assim, eu acho que não tem como expressar a gratidão quando a pessoa ela agradece algo que ela realizou por causa de mim. Eu estava ajudando ela nesse processo. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Eu fazia os maiores alunos de biologia pré-vestibular do Enem aqui na cidade de Campina Grande. Esse aluno foi batizado de aulão show, porque a gente fez uma coisa totalmente diferente do que a galera fazia aqui. Aulão show por quê? Porque no aulão tinha um artista que a gente trazia para tocar no aulão. Tipo, um cantor mesmo, tal de... A gente tinha acesso a essa galera. E assim, a gente cobrava esse aulão, né? Tipo, dava uns 250 alunos de uma vez só no teatro, só para assistir biologia. O pessoal diz, tem o que tanto aí? Todas as disciplinas, não, só tem biologia. E por que vocês conseguem atrair tanta gente? Eu digo, porque nós somos professores doidos de biologia. Por isso que o nome era Bioloucos, que era a junção de biologia com loucos por biologia, e os professores que eram doidos. Aí casou perfeitamente. Aí, eu me lembro que uma aluna chegou para mim e disse assim, professor, não vou poder ir pro seu aulão, não. E ela falou bem triste. E eu olhei nos olhos dela, eu senti que ela estava querendo muito ir. Eu disse, mas por que você não vai pro aulão? Ela falou, professor, é porque eu moro em outra cidade e o dinheiro que eu tenho é só para poder vir da minha cidade para vir para cá. E se eu vim para cá,
eu vou ficar sem comer. Cara, tu não tem noção como aquilo ali foi uma flechada no meu coração. Você não vai para o aulão porque você não tem o dinheiro do ingresso do aulão. Eu digo, você vai para o aulão sim, certo? E aí, deu o ingresso do aulão para essa pessoa. Quando ele chegou lá, a gente sempre tem um coffee break lá, a gente chama uma pessoa, digo, venha para cá, você vai ficar aqui com a gente. E no final deu um kit de livros de biologia zerado para ela, um kit de 3 livros. Rapaz, quando eu olhei naqueles olhos, bicho, assim, um pranto, me deu um abraço tão gostoso. E disse assim, você não sabe o quanto você mudou a minha vida com essa atitude. É esse tipo de sensação que me faz perceber que eu tenho uma missão, que é ajudar as pessoas com o que eu posso. Talvez seja tão pouco, mas para aquele mundo ali, É muito. É uma emoção tão grande que ela não vai esquecer. Vai passar 20, 30 anos, ela não vai esquecer dessa experiência. Entendeu? Já outra vez, teve um senhor chamado Seu José. Seu José tinha 80 e poucos anos. Ele andava de moleta, fazia parte do cursinho pré-vestibular. Os alunos ficavam tirando onda com o Seu José, dizendo assim, mas pra quê? É uma pessoa já aposentada, já velho, no cursinho pré-vestibular. E eu vi os alunos falando isso. E uma vez o Seu José, na hora que foi se apresentar, disse assim, olha, eu tô vivo ainda. E eu só vou morrer quando eu realizar o sonho de entrar na faculdade. E eu vi Seu José lá na faculdade. Eu fiz Seu José! Eu fui professor de Seu José. O bichinho fez o primeiro ano, não passou. Fez o segundo ano, não passou. Quando foi o terceiro ano, eu já tava torcendo, eu já tava orando a Deus. Senhor, passa Seu José. Senhor, eu não aguento mais ver Seu José ali, lutando. E o bichinho não passou. E Seu José passou. Quando eu vi ele lá na faculdade, Seu José, professor! Ele levantou assim a moleta. Eu digo, meu Deus, Seu José vai cair. Mas não caiu, graças a Deus. E eu dei um abraço em Seu José. Então, assim, esse tipo de coisa que me motiva. Quando eu consigo ajudar as pessoas e eu sinto a gratidão delas por eu ter ajudado. Então, essa é uma coisa que me move muito, sabe? Agora vamos para o outro lado. Como é que você lida com a ingratidão? Cara, com a ingratidão... Hoje eu sou desapegado com a ingratidão. Eu penso muito hoje na lei da reciprocidade. Eu até prego isso, né? Que faça o melhor que você pode ajudando as pessoas que estão à sua volta. Ajude todos. Todas. Não só ajudar, você não precisa ajudar financeiramente. Ajude com informação, ajude sendo simpático, ajude sendo gentil, ajude com a ideia. Eu ajudo pessoas com curso meu, eu ajudo as pessoas. Só que a lei da reciprocidade é o seguinte, ajuda o máximo de pessoas que puder, sabendo que nem todas vão ser recíprocas com você. Mas aquelas que vai ser, ela vai ter um juros, e esses juros é um juros de gratidão. É muito alto o juros dessa. Então, eu já faço as coisas sabendo que as pessoas vão ser ingratas. Eu já sou preparado mentalmente e dizer assim, eu vou fazer, mas essa pessoa não vai retribuir. Mas eu não fico nem pensando quem que vai e quem não vai. O que vir de retribuição, ótimo. O que não vir, eu digo que faz parte do processo. Inclusive, eu me programo mentalmente para continuar sendo mesmo gentil, mesmo uma pessoa sendo ingrata comigo, mesmo uma pessoa me destratando, mesmo uma pessoa não indo com minha cara, eu digo, pô, esse problema é dela, não é meu. Tá entendendo? Então, quem sabe lá na frente eu causo aquele impacto de que, pô, eu continuo maltratando a pessoa, eu continuo fazendo resistência para não gostar dele, e ele continua me tratando bem, mesmo sabendo que eu estou sendo assim. Então, eu prefiro hoje me desapegar da ingratidão, porque eu acho que todo terapeuta, eu acho que ele pensa um pouco assim, né? A gente trabalha com terapia, a gente sabe do poder do perdão, o poder da ingratidão, e que muitas coisas que acontecem em cima da gente, o problema não está na gente, o problema está nessas pessoas. Então, quem é bem resolvido, o que afunda o navio é o que vem de fora, não é o que vem de dentro. Então, eu penso muito nisso. Sabe o que eu lembrei agora, Bruno? Eu lembro que uma época tu chegou a fazer um trabalho com o Ed sobre ansiedade. Tu estava passando por uma fase de ansiedade e ele te ajudou naquele momento. Tu quer falar alguma coisa? Não necessariamente mas da ansiedade, porque hoje em dia muita gente está nessa... depois da pandemia aumentou demais o número de pessoas com ansiedade, né? Depressão, coisa e tal. E fala a tua experiência, do outro lado, né? Eu já fui no céu e no inferno com ansiedade e depressão. A ansiedade, eu já conheci hipnose. A depressão, quando eu entrei, e eu não conheci hipnose ainda. Eu me lembro que em 2009 foi o ano que eu queria excluir do mapa. Que eu queria excluir esse ano da minha vida. 2009. Eu lembro de todos os detalhes desse ano. Que foi uma coisa muito desagradável para mim, sabe? 2009 eu estava terminando biologia e foi um período que entrei numa depressão profunda que
eu achava que ninguém podia me ajudar. Nenhum terapeuta, ninguém. Eu achava, na minha cabeça, ninguém podia me ajudar. Só que eu a depressão que eu tive, assim, não era aquela coisa de querer morrer, de não querer tomar banho, de querer ficar isolado. Pelo contrário, eu não podia ficar só. Eu queria que alguém tivesse comigo. Que foi o período em que conheci minha esposa. Por isso que ela representa muito para mim, porque ela saía da casa dela longe, vinha para ficar comigo, passava o dia todo, enquanto eu ficava com síndrome do pânico, sozinho, achava que ia morrer, aquela coisa toda. Eu cheguei, Lilian, a fazer, sabe o quê? Chorar 24 horas do dia. Quando eu não estava chorando, eu queria estar dormindo. Eu vejo muitas pessoas hoje que dizem que estão depressivas e tal, mas eu simplesmente fui pro fundo do poço. Eu chorava 24 horas do dia. Acho que eu tô falando isso, eu nunca falei em live. Quando eu não estava chorando, eu queria estar dormindo. Quando eu acordava, eu precisava de alguém estar junto comigo. E se eu fosse fazer uma analogia, essa experiência era um labirinto. Era como se fosse, eu quero achar a saída e nunca achava a saída. Eu corria para o lado, corria para o outro, alguém tentando me ajudar e não achava a saída. Eu cheguei aí para várias igrejas, sabe como? Terminava um culto em uma igreja, eu procurava a próxima que estava aberta. Terminava aquela ali, eu saía andando no bairro atrás da próxima que estava aberta. Porque na minha cabeça era assim, Deus tem que falar comigo. Deus vai usar alguém para falar comigo. E vai acontecer. E só o silêncio que eu ouvia. Eu cheguei aí por 4 igrejas seguidas, assim. Terminava um culto de uma igreja, ia para outra, ia para outra, ia para outra, e eu achava... E eu comecei a tomar remédio para pressão alta. Eu comecei a tomar remédio porque eu ficava o dia todo achando que ia morrer, que minha pressão se elevava. A pressão estava dando 18/10. Diga aí. Fui fazer um monte de exame cardíaco, porque a pressão estava alta. E o médico disse, rapaz, você tem um bloqueio no coração. Foi o que ele falou. Aí eu disse, pronto. Tem um bloqueio no coração, não morrer, né? E eu ficava com medo de levantar uma cadeira assim. Um botijão de água mineral, eu ficava com medo de levantar. E cada vez mais me aprofundando. E ninguém assim para me ajudar. E nem eu procurava ajuda. Eu só não queria estar só. E essa foi a fase da depressão que eu tive. Até o ponto que eu disse, sabe uma coisa? Eu vou sair dessa sozinho. Se ninguém vai me ajudar, eu vou sair dessa sozinho. Comecei a buscar recursos, comecei a ler e conheci a hipnose. Foi onde eu consegui sair do labirinto. É por isso que eu não largo essa tal de hipnose mais nunca. Porque quando eu comecei a ver os mecanismos que cultivava, a estratégia de me deixar daquela forma, eu do nada... Ó, eu vou contar agora para vocês, que pode parecer até desagradável para vocês, mas eu vou falar. Tinha vez que eu ia pro médico, o médico disse assim, cara, tu precisa mudar a tua mente, tu tem que focar em outra coisa, vai se divertir, vai ver putaria na internet, vai fazer qualquer outra coisa, mas sai dessa paranoia. Quando eu conheci a hipnose, assim, você tá vendo isso aqui, esse remédio? Foi a última vez que eu tomei isso daqui, eu comecei a rasgar tudo que era de remédio. Eu rasguei, todos os remédios que eu tomava, comecei a rasgar. E depois disso, Lilian, da mesma forma que veio tudo isso, sumiu. Cara, foi assim, foi incrível. Como veio tudo e me afundou, tudo sumiu do nada, assim. Eu disse, como é que pode? E minha cabeça, assim, procurando... Eu tô achando minha cabeça procurando... Você falar isso. Pode falar. Eu tô achando bacana você falar isso, porque às vezes as pessoas, elas veem a gente assim, falando e tal, e a pessoa acha que a gente não passa por situações críticas. Nós passamos, todos nós passamos. Todos nós temos dores. Só que a diferença é que nós decidimos não deixar que isso prevaleça na nossa vida. Nós decidimos mudar isso. Então, ter essa atenção, isso que você está falando é muito importante. As pessoas perceberem que às vezes nós estamos passando situações que nós temos que decidir mudar. E nós aqui somos terapeutas, nós que estudamos, nós fazemos exatamente isso. E isso é sempre. Não pense você que uma vez que você superou o obstáculo, ele não vai mais aparecer.
vai aparecer esse ou outros. E nós vamos nos superar porque nós decidimos superar, decidimos mudar, decidimos ser melhor, decidimos ser felizes. Com todas as coisas que falam por aí, com todos os neuroquânticos, ou todas como é que se diz? Tem gente que tem muitas superstições, ou com religiosidade, sem religiosidade. A decisão é sermos melhores, felizes, estudarmos com consciência, com carinho, amor, fazendo pelo outro, porque a gente se sente bem quando faz pelo outro, como o Bruno falou, né? Isso eu achei muito legal. Tem gente que fala assim, mas por que você faz isso? A gente se sente bem. E isso nos cresce e nos deixa melhor. Eu achei muito legal essa tua história. Né? Eu achei bacana, aproveitando, deixa só concluir rapidinho. O que a Lilian falou e que o Bruno falou, é aquele negócio de... Ele falou que chegou ao fundo do poço, mas ele não desistiu dele. Né? Às vezes a pessoa... não, é assim, você não deve desistir de lutar por si, né? Pode ser em terapia, pode ser na religião. Para ele funcionou muito bem a hipnose. Agora você tem que prestar atenção às suas melhoras e valorizar aquilo e não desistir para estar dia por dia melhor. Hoje eu estou melhor do que ontem, amanhã eu vou estar melhor do que hoje, né? Então não espere simplesmente amanhecer bem, porque você não vai amanhecer bem. É um processo, né? É um processo que você tem que alimentar um pouquinho todo dia. É conhecimento, é a cabeça, é a emoção, né? É o ambiente que você vive, se é tóxico, se não é. Então, o cuidado, o autoconhecimento e tudo aquilo que você entrega no benefício próprio, porque você não tem como cuidar do outro ou ser, enfim, se sentir parte do todo se você não se sente parte de você mesmo, né? Então, é importante esse espelho contínuo, né? Nessa busca do seu melhor. Às vezes você não precisa estar tão mal. Às vezes você apenas pode ser melhor do que hoje. Amanhã ser melhor do que hoje. Pode falar, meu amigo. Então, é assim, Bruno, tem um livro que chama O Lado Bom das Coisas Ruins. Né? Então, ele fala o seguinte, se a depressão fosse ruim, a própria evolução biológica nossa já teria eliminado ela. Se não eliminou e ela está com a gente porque ela tem um lado bom. Né? Eu falo que o verdadeiro terapeuta é aquele que consegue pegar uma pessoa e levar até onde ele chegou. Ninguém consegue ir além daquilo. Né? Um verdadeiro mestre, ele leva o discípulo dele até onde ele tem, é o patamar dele. Né? E ele está consciente daquilo. Então, às vezes, a gente vê você brilhando, fazendo o street, fazendo as suas terapias, e as pessoas às vezes falam assim, mas da onde? Da onde? Ele aprendeu primeiro com ele. Então, isso é a base de um bom terapeuta. Ele vivenciar a terapia que ele pratica. Não precisa passar pelo processo todo, que nem o Bruno, mas você tem que vivenciar aquilo. Porque a que você vivencia aquilo, você consegue levar outras pessoas a vivenciar aquilo que você já tem. Né? Então, Bruno, parabéns. Muito obrigado pela pelo seu depoimento aqui, né, pela sua experiência. Deixa eu só responder uma pergunta aqui do Isaías. Se não fosse a hipnose, Bruno, você não teria saído da situação que você se encontrava? Eu teria saído independente da situação. Por quê? Hoje, todo terapeuta sabe que a terapia já inicia quando você está determinado a dar um ponto final naquilo que te atormenta. Eu decidi para a minha vida que a partir de hoje isso não vai dominar a minha mente. E eu comecei a traçar minha própria estratégia para sair do labirinto. Inclusive, parte da terapia que eu aplico hoje é baseada em estratégias que eu mesmo desenvolvi, que eu mesmo vivi na prática, que eu estava lá, no fundo do poço, eu estava lá no labirinto, chorando 24 horas por dia, tomando remédio para pressão alta, com o médico dizendo que eu estava com bloqueio no coração, saindo de uma igreja atrás de outra igreja, o tempo todo tomando remédio, estava tomando uns 3 remédios. Cara, eu estava assim, era absurdo o nível que eu estava. Ninguém sabe dessa história. Mas eu ia sair com hipnose ou sem hipnose. Por quê? Porque eu decidi dar um basta. E muitas vezes, o que é que acontece? A gente procura uma terapia e espera que o terapeuta faça isso pela gente. Vai dar terapeuta, eu estou te pagando, faz aí a mágica acontecer. Não. Qualquer pessoa, ela sai de onde ela está sem um terapeuta. Mas nem todos vai encontrar esse caminho tão fácil. Eu não tive ninguém para me ajudar. Eu encontrei da forma mais difícil. Mas com a hipnose, com o terapeuta, a gente encontra esse caminho mais fácil. A questão é, quanto tempo você quer levar para isso?
entendeu? Quando eu tive a ansiedade, cara, a bicha veio violenta, porque é o seguinte, eu comparo muito hoje o pessoal dizendo assim, eu tenho ansiedade. Olha, ansiedade faz parte da vida humana, todo mundo tem ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Só que a minha, sabe o que é que deu? Eu tive refluxo gastroesofágico, onde o conteúdo do suco gástrico ele subia pelo meu esôfago, ele descia pela minha traqueia e inflamava o meu pulmão. Eu tinha pneumonia por causa do refluxo, ele subia para o ouvido e dava otite. Então, quando eu vejo a galera, porque eu tenho ansiedade, tá, beleza. E, tudo bem, você tem ansiedade, tá perturbando, mas eu tinha que dormir sentado. Você dormia sentado? Irmã, eu dormia sentado. Porque quando eu dormia deitado, eu acordava sufocado, engasgando com o suco gástrico, queimando tudo. Cara, quantas vezes eu acordei dessa forma? Eu fui pro médico, a primeira coisa que ele tirou foi o café. Eu disse, não, café não, pelo amor de Jesus Cristo, café não. Café não. Tirou Você sabe, café. Bruno, É dos meus. você sabe, Bruno, que tem uma coisa que você está falando que é interessantíssima. Hoje as pessoas confundem muito ansiedade com angústia. Né? Na época de Reich chamava angústia, o que hoje as pessoas chamam de ansiedade. E a angústia é no peito, é uma sensação esquisita nessa região do peito. E é óbvio que o peito angustiado, ele se fecha. Ele se fechando, você fecha o diafragma vai fazer o quê com o estômago? Então, vira todo um imbróglio que vai, assim, é uma pressão querendo subir e uma pressão segurando. Então, a hora que aquilo vaza para tudo quanto é lado, chega até na orelha, como você mesmo falou. E então, é muito interessante quando você começa a compreender as palavras. Né? O que você está chamando de ansiedade, que as pessoas chamam de ansiedade, é assim, o que você passou chama-se angústia. A ansiedade é um dos sintomas da angústia. A angústia é muito maior. Porque a angústia é biofísica. Ela mexe com uma estrutura muito maior do que só a mente. Ela mexe com as nossas células, com o nosso corpo, com a nossa musculatura. Ela faz um processo muito louco dentro da gente. É fantástico esse depoimento. Aí lá vai eu, né, para prática medicamentosa. Tomando omeprazol, eu tomava 2 omeprazol por dia. O pessoal geralmente toma 1. Tomava 2 por dia. Minha digestão ficava lenta porque o omeprazol ele tá pro sol com a peneira. Ele tira a acidez do estômago. E o estômago tem que ser ácido. Só que como eu estava tendo muito refluxo, pelo menos vinha sem a acidez. Só que eu tinha que tomar outro remédio chamado domperidona, que era para acelerar a digestão. Então eu tinha que tomar um remédio para consertar o colateral que o outro estava tendo. Aí eu tomava outro para consertar o colateral que o outro estava tendo. Eu disse, cara, pelo amor de Deus. Foi onde nessa fase, tá? Uma das pessoas que me ajudou também está aqui nessa live. Né? O primeiro que me ajudou foi o Ed. E o segundo que me ajudou foi o Dalmo, que está aqui na live. Meu filho. Dalmo, ser responsável por isso. Essa culpa é sua. Me ver bem hoje aqui. Parabéns. São 2 caras que eu tenho uma enorme gratidão, porque veja o poder da terapia. Né? Se você está vendo essa live, cara, você não precisa estar sofrendo. Você pode encontrar esse caminho sozinho, como eu encontrei. Mas se eu tivesse a ajuda se eu conhecesse a Lilian, o Irmo, a Massinha, se eu conhecesse essas pessoas antes, eu teria sofrido menos. Eu tinha resolvido minhas demandas emocionais muito mais rápido. Não tive terapeuta. Saí de remédio sozinho. Até contra a indicação do médico. Fiz sozinho, porque eu determinei uma força absurda dentro de mim que disse, chega, eu não quero mais isso. A partir de hoje, quando vi um pensamento negativo, automaticamente eu dizia, obrigado, pensamento negativo, mas eu não quero você mais aqui. Você foi importante na minha vida, mas hoje não mais. Tchau. E vinha outro negativo, eu passava o dia todinho, para cada pensamento negativo era um positivo rebatendo. Eram os meus recursos. E o enfrentamento. Enfrentamento. Então, assim, e isso serve, talvez, né, alguém esteja até passando pela mesma situação. Mas saiba, você sozinho você pode encontrar o caminho. Mas se você quiser encontrar esse caminho, você busca uma ajuda profissional. É para isso que essas pessoas são treinadas. É para isso que essas pessoas estão aqui. Para ajudar a melhorar a tua saúde mental. Muita gente se perde no caminho e tira sua própria vida, como meu primo. Meu primo se matou. Meu primo se matou, sabe como foi como eu descobri, irmão? Eu estava na piscina com meu filho,
eu estava vendo um grupo dos amigos, de repente joga uma foto lá. Era meu primo enforcado. Eu descobri quando eu estava tomando banho de piscina. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Busque sempre ajuda. Essas pessoas, elas não querem acabar com a vida. Elas querem apenas matar a sua dor. Entendeu? E o Luiz, ele está perguntando quais terapias cada um de vocês acredita que será melhor. Eu vou começar falando, antes de qualquer terapia, tem que ter a decisão da pessoa querer sair da situação. Esse é o início da terapia, é o que o Bruno falou. Ao querer, toda terapia, ela vai ser boa e a pessoa procurar ajuda, ela vai conseguir. Tem várias terapias aí, eu conheço várias, trabalho com várias, né? Assim, cada um tem uma especialidade, mas assim, todos aqui somos hipnoterapeutas, né? Mas várias terapias são boas e adequadas, mas primeiro tem que querer. E aí eu vou passar a bola para vocês aí. Diga aí, Bruno, você que estava, o Irmo. Vai lá aí, depois eu falo. Então, gente, não tem melhor terapia. Tem aquela que você se adapta e você sai melhor do que você chegou. Isso para mim é cura. É quando a pessoa sai melhor do que ela chegou. Simples assim. Isso já é um processo. Ela saiu da inércia e ela começa para um processo. Tá? Então, essa é a minha visão de cura. É a pessoa chegar e sair melhor do que ela está. E cada dia ela ir um pouquinho melhorzinha. Às vezes ela vai ter... Eu falo que é igual a ação da bolsa de valores. Tem hora que está em alta, tem hora que está em baixa, mas no frigir dos ovos a gente vai ver no final do ano. Se tiver 1% de aumento, tá bom. É 1% que ganhou. O importante é estar sempre subindo. Tá? Então, Luiz, assim, eu acredito que cada um tem seu processo, cada um tem seu momento, e assim, não tem a melhor terapia, tem aquela que você se adaptou. Isso não quer dizer que a do Bruno é da melhor, que a da Massinha é melhor, que a da Lira é melhor, que a minha é melhor. Não, cada um tem um estilo. E assim, participar do Praticadamente, gente, às vezes vocês não têm ideia do potencial deste canal. Da dedicação dessas pessoas que fazem parte do Praticadamente, em trazer para vocês vários conteúdos de várias linhagens terapêuticas, com novidades, com informações, com coisas antigas, com uma roupagem nova, para que vocês consigam escolher. Todos nós aqui, a gente está trazendo material para vocês, trazendo o papo de terapeuta com o Bruno, para que você também perceba que você saindo desse processo e você conseguindo chegar num resultado positivo, você pode auxiliar outras pessoas. Então, praticamente, tem essa função. Então, para quem está afim de sair, assistir canais igual esse, é o começo. Com certeza, eu concordo muito com eles dois. E eu acrescento mais um pouquinho. Há casos, né? Aliás, eu diria para todos os casos. Tem coisas que são biológicas, tá? É bom você ir num médico, num psiquiatra, não deixa para a última coisa. Um psiquiatra que não é vergonha nenhuma ir para um psiquiatra, ok? Porque às vezes é uma coisa orgânica, né? Não quer dizer que você não vai fazer terapia em seguida. Porque geralmente eles vão encaminhar, mas às vezes é um distúrbio orgânico, né? Que você precisa de um auxílio de um médico. Isso nunca é descartado. A partir dali, é como a Lilian falou, como o Irmo falou, a questão da terapia que você vai utilizar tem muito mais a ver com você. Então, como o Irmo também falou, no Praticadamente tem várias lives com várias especialidades. Ali, de repente, você encontra uma conexão com uma terapia que você vai se entregar mais, porque é importante essa entrega. Se você não quiser, nada, nem o psiquiatra, nem remédio, nem terapia vai resolver. O primeiro passo sempre vem da gente. Sempre vem da gente. Então, a minha dica é essa. Procurar a parte médica, né? Para ver se tem algum problema de orgânico, né? E a partir dali, você procurar aquilo que você vai se adaptar melhor, né? E é isso. A minha dica é essa. E assim, só para completar, antes do Bruno falar, toda terapia não substitui o tratamento médico convencional. Nós somos complementares. Nós atuamos em conjunto, trabalhamos juntos, fortalecendo esse sistema principal com outros alternativos. Então, nenhum terapeuta pode falar a minha terapia substitui o tratamento convencional. Se ele falar isso, foge dele. O Luiz colocou aqui, obrigado, lindos, por essa contribuição. Vocês são incríveis. Não, quem é incrível é você, Luiz, porque se não fosse pessoas como você, a gente não estaria aqui. Nosso objetivo em estar aqui nessa chamada de vídeo, não estamos ganhando nada de recursos para estar aqui.
mas a gente está ganhando muita coisa, que é a gratidão de vocês e saber que pessoas estão sendo ajudadas através das palavras de cada um que estão aqui. Isso é transformar vidas. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é uma das coisas mais importantes que o Brasil tem hoje, é promover a educação. O que a gente está fazendo aqui é promover a educação. O conhecimento, ele liberta, transforma e salva vidas. Então, a gente não está ganhando financeiramente para isso, mas a gente está ajudando pessoas. Quantas e quantas vezes eu já vi gente chegar para mim e dizer assim, Bruno, através de um vídeo seu de comédia, através de um vídeo de divertir as pessoas, você me ajudou. Porque em um momento que eu estava em depressão, você me convidou para fazer uma hipnose de entretenimento, e aquela sugestão da gargalhada hipnótica parece que jogou aquele peso, aquela angústia que estava comigo, que eu só consegui me lembrar da risada. E olha que nem fiz terapia com a pessoa, só dei uma sugestão de rir, e depois de um presente hipnótico, e depois a pessoa procurou o tratamento. Então, é isso. Lilian, Irmão, Massinha, deixou muito claro. Eu acho que eu só... a única coisa que eu tenho a acrescentar, depois de tantas palavras brilhantes aí, é que a terapia, ela vai, como o Massinha falou, né, ela vai muito da pessoa. É você que vê o segmento que você quer. Às vezes o próprio cliente, ele chega para mim, ó, já chegou o cliente e disse assim, ó, eu quero fazer regressão. E ela já vem com a crença que o problema só vai ser resolvido se fizer regressão. E aí, se eu não fizer regressão com aquela pessoa, ela já chega dizendo que quer regressão, entendeu? É mais ou menos assim. Quem é o melhor humorista do Brasil? O professor sempre gosta de analogia, né? Quem é o melhor humorista do Brasil? É aquele? É o A, o B, o C? Quem é que conta os melhores textos? É fulano? Não, depende de você. Você se identifica mais com qual? Qual que você curte mais? Qual que você acha mais engraçado? Qual você pagaria para assistir um show? A mesma coisa. Entendeu? Você procura um terapeuta com a metodologia que você se identifique com aquilo que ele trabalha. Se a pessoa trabalha numa pegada mais mística e você é uma pessoa mística, vai lá, você vai se sentir bem. Se você trabalha numa pegada mais neutra e não quer nada místico envolvido, vai lá para um também que tem uma pegada neutra. Entendeu? Se você... Cara, o Irmão falou, a terapia o cliente chegou mal e ele saiu bem. O que importa é resultados. Pode até questionar os métodos, mas não pode questionar o resultado. Resultado é resultado. Fala por si só. Entendeu? Então, esse é o nosso objetivo. É pegar as pessoas que estão mal, que estão sofrendo e aliviar a dor dessas pessoas. E ainda acrescento mais um pouquinho a questão da expectativa. Né? A expectativa em relação a uma terapia, até a brincadeira mesmo, ela tem que ser muito real. Não adianta você achar que você, começando a fazer terapia, amanhã ou no máximo um mês você vai estar 100%. Gente, não funciona assim. Não funciona assim. Mas não quer dizer que você não deva começar o mais rápido possível. Se você sente que você precisa de mais força, que seja mais determinação, se conhecer um pouco mais. Para mim, terapia deveria ser assim, ser obrigatório. Porque tem muita gente que age sempre modulando alguém e se perde, não se conhece. Né? Então, a terapia, eu acho que deveria ser fazer parte da natureza de um hábito como um médico. Né? Você tem que fazer a revisão, coisa e tal. Mas a questão da expectativa, você tem que cuidar. Porque assim como o cliente tem que se entregar para poder se conectar com o terapeuta, a expectativa ela pode tirar a tua motivação. E não é essa a ideia. Não é essa a ideia. É como falaram, cada melhora você tem que valorizar. Pode falar, Lilian. Eu gostaria de fazer um comentário aqui. O Dalmo ele colocou assim: quero agradecer ao Praticadamente por uma live que foi a virada de chave para uma paciente com transtorno alimentar. Realmente temos várias lives interessantes com terapias diversas, que se você for lá no YouTube tem várias gravadas, né? Muito boas. E outra coisa, o Andréia estava lembrando aqui que e ele está falando aqui, só terminando aqui, amanhã estará na consulta em Curitiba. Foi a chave da virada da paciente. Eu estava na live, que ele está falando, ele estava na live. É uma dessas lives aí, né? Mas tem várias, né? Várias pessoas que chegam assim, isso é muito gratificante para a gente saber disso. Muito obrigada, Dalmo, por esse feedback. Outra coisa, o Andréia lembrou que o Bruno, ele começou a falar como ele chegou na hipnoterapia, mas ele não falou realmente como ele foi trabalhar com a hipnoterapia. Ele começou a falar e não disse. Como você resolveu trabalhar com a hipnoterapia? Como é que foi isso? Porque antes você só ia para o street, aí na sua região street,
E a hipnoterapia? Eu comecei a atender online. E até hoje já estou montando o projeto de montar o consultório físico, mas eu comecei a atender online. 80% dos meus atendimentos foram online e 20% foram home office. Né? Eu fui na casa da pessoa e fiz o tratamento na própria casa da pessoa. Então, acho que foi. Inclusive, foram pessoas que me conheceram no street, viu? Para quem fala mal aí da hipnose de digressão, viu? Pessoas que me conheceram no street, cara, eu fiquei encantado com aquela apresentação e eu quero você me tratando. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que faz um cliente escolher o terapeuta tal, ou passar pela experiência de hipnose com fulano e não com ciclano, é o nível de engajamento que ela tem com você. Ela te comprou como pessoa, ela se sentiu confortável. Quantas vezes a terapia não funciona? Por quê? Porque você vai para um terapeuta, porque só tem aquela ali, porque tua mãe pagou aquela ali, você tem que fazer com aquela, você não vai com a cara dela, e a terapeuta vai estar lá, né? E você não vai se entregar. Você já veio muitas pessoas para mim e disse assim, ó, nunca fui, já tentaram me hipnotizar, mas eu não confiava na pessoa. Já me falou um motivo que você não passou. Já passei tanto tempo fazendo tratamento, mas eu nem gostava daquela terapia. Você está me falando já os motivos, entendeu? Se a pessoa não gostar de você, não for com a cara, não vai rolar. Não vai rolar. Hein, irmão? Imagina eu fazer uma das funções mesmo dessa entrevista, porque você tem a oportunidade de conhecer o terapeuta, a pessoa, né? E às vezes a conexão já começa ali. Isso. Né? E é daí por diante. Quero mandar um beijo para minha psiquiatra que está aí dentro da. Olha lá, gente, tá vendo? Eu vou na psiquiatra, eu amo, de paixão. Só tô preocupado. Estou feliz com essa. Tem um horário, né? Isso pois aí, Bruno. Gente. Vai ficar muito longo depois do podcast, senão gente, olha só. Falar com o Bruno é algo assim cheio de história, e ele nem falou tudo, porque ele já foi entrevistado em programas de TV, ele já hipnotizou o pessoal no ar, que eu sei, né? Ele é tipo o Irmão aí. Eles, de vez em quando, eles gostam, esses dois que estamos aqui hoje, eles são, assim, da mídia mesmo, da mídia, né, poderosa aí, dois artistas, né? Então, assim, eu primeiro vou agradecer ao Bruno, mas antes eu gostaria que o Bruno deixasse as mídias dele. Eu sei que ele tem curso. Bruno, fala sobre essa parte aí sua, como a pessoa te acha, deixa os seus contatos para fazer seus cursos. Pronto. Eu escrevi aqui embaixo a minha página, que eu só falo de hipnose. Lá você só vai ver hipnose de diversão, tá? Hipnose de palco, hipnose street e hipnose em bares que eu faço. E palestras que eu envolvo hipnose, programas de TV que eu também participo. Então, é o Hipnoflow. Mas você pode seguir aqui nessa conta aqui, que você vai conhecer um pouco mais do professor Bruno. Eu posto sobre hipnose aqui também, mas é bem menos. Você vai conhecer primeiros socorros aqui, sobre hipnose, minha vida acadêmica. Minha vida pessoal você conhece aqui. Quer ver só hipnose? Vai para o Hipnoflow, isso. Se você quiser aprender hipnose de street, se você quer ser aquela pessoa que quer encantar as pessoas na rua, aprender todos os segredos do street hipnose, eu tenho um curso de street hipnose. E se você quiser aprender mentalismo também, só que não é qualquer mentalismo não, é um mentalismo aplicado ao street, que a maior parte das práticas de mentalismo precisa de acessórios prontos, precisa de ambiente controlado, eu não. O meu curso é todo voltado para coisas que nem precisa de objeto nenhum, ou vai utilizar apenas os recursos que tem no local que você vai estar lá, certo? Então, tem um curso de primeiros socorros também, que é para terapeutas. Meu filho, a gente pensa muito na segurança dos nossos pacientes, tá? E quando ocorre uma ocorrência médica ali, quando a gente está atendendo uma pessoa, o que a gente faz? Pois então também tem um curso de primeiros socorros para hipnólogos e terapeutas. Tanto vai estar focado para a parte do street, quanto na parte da clínica também, viu? Os dois módulos. E se você quiser qualquer um desses cursos, só por causa daqui do Praticadamente, você vai conseguir aqui, sabe por quê? Pelo metade do valor. Só quem procurar dizendo que viu pela live. Metade do valor. Sem choro, sem propaganda de enrolação, metade do valor. Aproveitem. Cortesia do pessoal aqui do Praticadamente aqui para vocês, tá certo? Qualquer curso, ou de primeiro socorro, ou de street, ou de primeiro socorro, pela metade do valor aí para vocês, tá bom? E me sigam aqui, ó. Tem 17 pessoas aqui na live. Clica o dedo desse troço aqui, que eu sei que você segue coisa pior. Segue aqui esse negócio. E, gente, quinta-feira nós estamos fazendo, né, um grupo de estudo desse livro, chama O Corpo Guarda Suas Marcas, né, do Bessel van der Kolk. Começa às 8h30,
né? Então, a gente vai até umas 9h30, 10 horas, dependendo do que é. As inscrições estão abertas ainda no Praticadamente, né? Nós fizemos só o prólogo, então dá tempo de se inscrever ainda, né? Tem vaga ainda. Manda um direct. Estão todos convidados, tá? A participarem, né? E a primeira aula já foi maravilhosa, então não sei nem como vai ser as outras. Foi mesmo, foi muito maravilhosa, muito top. E esse grupo de estudo é um grupo de estudo muito bom, porque os terapeutas estão estudando o que o autor traz, nós estamos estudando aquilo ali, e algumas terapias que são faladas ali, nós estamos discutindo essas terapias, trazendo nossa experiência, é muito legal, e quem quiser fazer prática vai ter essa oportunidade, porque nós estamos fazendo pelo Zoom, tá? Então, né, não é qualquer estudo, é muito mais que estudo, né? Marcinha, quer falar alguma coisa? Quero. No nosso canal do Praticadamente no YouTube, entre vários lives que tem lá, aulas, aulões, tem as do Bruno, justamente de mentalismo, de street hipnose e desse de primeiros socorros. Então, para você ter uma breve noção do que é o curso dele, do que ele tem para entregar, eu acho que vale muito a pena você conhecer. Porque ele é assim, ele entrega tudo. Ele vai falando e você vai se visualizando ali. Eu acho que é difícil quem não tem o curso dele lá no nosso grupo fechado, né? Mas Exato. super indico. Lá no YouTube do Praticadamente, procura lá Bruno Oliveira, que vocês vão achar as lives dele lá. E essa gravação vai lá para o YouTube também, do Praticadamente, tá? Nós vamos colocar também na descrição do YouTube todas as referências do Bruno, curso, tudo nós vamos colocar, contato, tá? É só vocês olharem, lerem na descrição que vocês vão gostar. O Dalmo está falando que o curso de Street Hipnose do Bruno é excelente, desbloqueia a gente, ele é ótimo. E tem uma pergunta aqui, olha, a última pergunta, não sei se o Bruno vai responder agora ou depois. O Max está falando que ele demora muito a fazer pré-talk, as set, convince no street. O que você me recomenda? Faça o curso do Bruno. Mas fala, Bruno, o que você recomenda? Ele demora muito? Olha, menos hipnose, mais rapó. Chegue ganhando aquela pessoa, aprenda a linguagem corporal. Eu acho que o segredo de você encurtar todo esse caminho é você identificar nos sinais corporais, sinais de abertura, de rivalidade, de amistosidade, entendeu? Quando você identifica... Olha, é o seguinte, eu faço hipnose às vezes em 1 minuto. Por que tão rápido? Porque eu já identifiquei na linguagem corporal que eu já ganhei aquela pessoa só dela ter olhado para mim. A gente tem milésimos de segundo para olhar para a pessoa e dizer, ih, fui com a cara, já não comprei não. Ou quando a pessoa ela olha, os olhinhos brilham, pô, já ganhei logo de cara. Então você vai gastar muito tempo para tentar converter, para mudar a percepção daquela pessoa sobre você. Na verdade, ela já tem uma imagem pré-formada sobre você. Então, invista muito. Olha, as pessoas estão olhando para você de longe. Antes de você chegar na pessoa e trocar qualquer tipo de palavra, ela já está ali observando de longe. Você andando, se aproximando, ela já está ali. Entendeu? Então, se você chegar nas pessoas corretas, você vai poupar tempo. Comigo é assim, ó, não tem gatilho da escassez, não. Aqui é gatilho da abundância. Aqui a gente entrega na lata. Então, se está demorando, você está com as pessoas possivelmente erradas. Chega nas pessoas certas. Tem gente que eu chego, que a pessoa já sabe que eu faço hipnose. Eu digo, fecha os olhos. Às vezes eu dou uma sugestão direta, ela já está vendo o Papa João Paulo II. Entendeu? E olha, o curso do Bruno é muito bom. Eu fiz esse curso que ele está falando de street. E procura lá que você vai gostar de fazer esse curso. E aproveita que está na promoção. Ele fez uma promoção aí para quem assistiu a live. Fala lá, assistir a live. Que você vai... Ô, Max, no curso eu ensino uma indução que é em 1 minuto. Onde você não precisa fazer convince, onde você não precisa fazer pré-talk, não precisa fazer nada disso, não. Então, na verdade, o pessoal fica doido. Gente, como assim, negócio de 1 minuto? Meu filho, é 1 minuto. E tem vários vídeos, eu acho que só de demonstração tem uns 8 vídeos, hein, Lilian? Só dessa de 1 minuto. Fazendo por chamada de vídeo, lá fora, enfim. Então, eu sinceramente, Max, eu não tenho muita paciência, não, de estar ficando muito tempo em pré-talk mais, não. Eu acho que a gente tá envelhecendo, a gente tem mais saco, não. Eu digo, vamos embora logo. Curto o caminho... A verdade é que ele sempre está atualizando. Olha, tá vendo? Também, ó. Aprenda com o Irma aí, viu? A importância da hipnose não verbal. E o Irmo tem um curso de análise da personalidade através dos pés. Top, maravilhoso, eu também fiz. Eu sou suspeita, gente. Mas é só, o curso do Irmo também é maravilhoso, muito bom. Então, assim, vale a pena. Você também, é muito bom para você aprender. Você faz uma leitura já com a pessoa, viu que o Bruno falou? Faça uma leitura da pessoa. Você já vai fazer uma leitura da personalidade, de como essa pessoa é.
e vai conseguir chegar nessa pessoa. Os dois têm o curso aí disponível. Se você quiser, entre em contato pelo direct. Ou se tiver dúvida, pode entrar no Prática da Mente aí e perguntar que a gente indica. Tem vários cursos do Irmo, do Bruno lá. Vocês vão gostar muito, né? Mais alguma coisa, gente? E para encerrar, lembre-se que o sucesso da hipnose não vem da hipnose em si, mas ela vem do resultado da pessoa que você se tornou. Exatamente. Top. Gratidão a todos. Obrigado. Muito obrigada pela presença de todos. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Boa noite não. Peraí, tira o print aí. Vai lá, tira um print aí.